Beleza, só vamos. Só vamos mesmo. Caramba, que dia é hoje? Dia 29. Um bom dia, né? Vai estar em algum lugar por aqui, ó. Pronto, essa menina aqui que eu quero ver. Do Por desenvolvimento quê? Por que você pessoal. está fazendo isso? Cara, por que eu estou fazendo isso? Do jeito mais direto possível. Porque, tipo assim, nesse momento da minha vida eu quero criar conexões com pessoas que saíram do zero para chegar no milhão. Ou, é isso, R$ 700 para faturamento milionário, tá ligado? Não necessariamente com três, mas eu gostei muito da fala dela e eu tô aqui para isso. Então vamos começar do zero aqui. Vou botar a legenda, colocar aqui desse jeito, vamos que vamos. E a partir desse momento em que eu vi que eu criei os 5 mil, eu falei, eu vou testar mais. E eu criei absolutamente todas as fases financeiras da minha vida. Tanto que a minha última manifestação, minha última criação foi R$ 200 mil por mês. Eu postei todo o processo no meu Instagram, desde os meus 30, depois pros meus 100, 150, 200 mil. E quando isso aconteceu, eu mostrei ali o print do recebimento do banco, dos meses, etc. Eu pensei, cara, por que não 1 milhão? Eduardo Escobar, que tem apenas 25 anos de idade cronológica, mas eu acredito que ela é uma jovem idosa. Ela saiu de uma realidade onde trabalhava como faxineira e garçonete em buffet infantil. Essa parada de jovem idosa, cara, eu ainda tenho um preconceito babaca pra caramba, é fogo. Algumas coisas que você sabe que não servem, é difícil de tirar da sua vida, cara. E aí, por que eu tô falando isso? Porque até no meu trabalho mesmo, onde eu delimito um determinado lugar, onde as pessoas não podem entrar, sempre quem entra, quem tenta dar uma escapadinha é um coroa babaca, tá ligado? Principalmente mulher, mas mulher tem um ego do caralho. Se você disser que ela não pode fazer, é aí que ela quer fazer mesmo, cara. Claro que toda regra tem sua exceção, é o disclaimer que eu faço, mas assim, ó, curto e grosso mesmo, normalmente coroa é foda, meu amigo. É ruim aquele ditado como é que é, difícil ensinar um, cara, não é nem truque novo com um cachorro velho, né, cara, porque realmente é só você respeitar a faixa, tá ligado? Enfim, então realmente, assim como existem velhos muito babacas, assim, do ponto de vista de que não amadureceram, acredito que também pode ter muito jovem foda, entendeu? Você pega a entrevista do Neymar jovem, eu já achei muito foda. Kasparov também, pra mim, o maior. Fischer ficou um ano, saiu, não aguentou a cabeça. Eu quero ver você passar 15 anos. Até porque é um jogo da resiliência, cara. Leva porrada e continua indo pra dentro, entendeu? Não tem jeito, mano. É quem não desiste, vence. Simples assim. Então sim, cara, tem que parar com essa porra, aquela menina do olho verde, esqueci o nome dela, Luana, não sei lá, sei que lá. Se ela tá falando, tá agregando valor, meu amigo, tu vai pra velho pra quê? Óbvio, se o cara tiver a maturidade mais sabedoria, melhor ainda, pô. Mas se não tiver, porra, tu vai ficar, ah, não, é muito nova pra saber. Pô, que pensamento babaca, né? Então vamos quebrar essa crença limitante agora mesmo. Falei, meu irmão, como diria o Bruce Lee, aprenda o que lhe for útil e se desenvolva a partir disso. Ponto final. É simples assim, irmão. Vai pra cima. Recebendo R$ 700 por mês para um faturamento milionário. Se a gente pegar a história das pessoas bem-sucedidas, elas tiveram fases de falência. Você teve? Sim, eu tive. Eu cheguei a juntar R$ 600 mil. Com 18 anos. Exato. Aproximadamente, quase pra Chegou 19. a R$ 600 mil com 18, quase para 19. Isso. Eu comecei a ganhar 20 mil, eu guardava quase tudo que eu ganhava. Então eu demorei bastante pra subir meu padrão de vida. E aí eu perdi tudo porque eu entrei em um relacionamento ruim. Tudo vem através da repetição. Por isso que nós temos que lidar bem com isso. E se você não consegue criar disciplina na vida, desenvolver a habilidade de ser uma pessoa disciplinada, você construirá poucas coisas. Porque tudo exige disciplina. Hoje, empresária, mentora, palestrante e líder de uma comunidade de desenvolvimento pessoal que tem mais de 5 mil alunos com vidas transformadas. Às vezes a gente tá vivendo tanto no automático que a gente não sabe nem onde a gente tá. O quão grande é o buraco que você tá. E mesmo que seja um buraco muito grande, eu geralmente digo que é mais fácil sair do fundo do poço do que da média. Porque quando você tá no fundo do poço, você não tem nada a perder. Pode crer, essa parada sair do fundo do poço é tipo assim, quando você perde a porra toda mesmo, que você não tem nada. Tu tá na merda. É tipo igual o discurso do The Rock, tá ligado? Que ele realmente fala sobre isso. E aí não tem jeito, velho. Acho que a parada mais impactante é justamente porque você não tem a falsa sensação de que você tá bem. Tu tomou uma volta mesmo, tu, porra, deu de cara no chão, se machucou, e você sabe que você precisa melhorar, entendeu? Tanto é que o The Rock fala da parede, né? Cara, eu não tenho mais pra onde cair, eu só vou lá pra frente, porque o fundo do poço eu já conheço. E aí a média, como você tem, eu tenho uma comidinha, eu tenho um negocinho, eu tenho isso, tem aquilo, você vai se acomodando. Você vai deixando de ver que o jogo, tipo assim, o jogo é bruto, entendeu? O jogo é bruto pra caralho, não é dar falar e não fazer, tá ligado? Por isso que o Carson sempre falava, entre como gatinho e saia como leão. Nunca o contrário, você nunca entra como leão e sai como gatinho. Então,
Essa aqui é a parada, irmão. É desse jeito. Bruto mesmo. Simples e direto. Duda, posso te chamar assim? Pode. Seja muito bem-vinda ao Mapa Mental. Muito obrigada, muito feliz por estar aqui. Nós também estamos muito felizes por te receber. Eu tenho certeza que vai ser um baita de um episódio que vai agregar muito aí pra nossa audiência. Não, com certeza. Bom, de todas as vertentes do desenvolvimento pessoal que você estuda, né, eu tenho acompanhado bastante o teu conteúdo. Uma coisa assim que me chamou a atenção é que, apesar da pouquidade cronológica, você conhece muito bem sobre o que você fala e, mais importante de tudo, você aplicou, vivencia o que você fala. Porque pra mim isso é o essencial, o skin the game, arriscar a própria pele. Então a sua transformação de vida respalda o seu conhecimento, respalda o que você ensina. E hoje você tem certamente colecionado vários cases de sucesso. Então assim, de todas as vertentes do desenvolvimento pessoal que você estuda, vivencia, que você de fato vive, qual que é a que você mais estuda? Seria a lei da atração? E se sim, como que você explica a lei da atração de uma forma simples? A lei da atração mudou a minha vida completamente. Eu tenho certeza absoluta disso. Que a lei da atração existe. Geralmente eu falo que as duas certezas que eu tenho na vida é da morte e que a lei da atração existe. Né? Eu até postei nos meus stories agora há pouco, que eu passava em frente a esses dois prédios, essas duas torres. E eu falava, caramba, um dia eu vou estar lá dentro. Como será que é lá dentro? E aí hoje eu tô aqui. Quanto tempo atrás isso? Que virou essa chave na minha mente de onde eu quero estar lá faz aproximadamente uns 3 meses. Caraca, você há 3 meses atrás visualizou estar aqui? Sim. A gente tá fazendo podcast ou alguma outra coisa? Não. De conhecer? Isso. Impressionante. Como eu explico a lei da atração? Eu acho que a lei da atração é uma resposta. É um feedback sobre como nós estamos, como nós somos. A lei da atração é uma lei universal e ela simplesmente responde a quem nós somos, ao que nós vibramos. Então é uma fonte de resposta e feedback. Como eu estou. Tá. O que tem vindo até a mim. Quais são as pessoas que se aproximam. É o famoso aquilo que você planta, colhe, né, cara? Não tem pra onde correr. Acho que é a lei mais universal de todas. E até na minha fala eu tenho que expressar isso, velho. As oportunidades ou a falta dessas oportunidades. Então acredito que seja um espelho. Um espelho. Exato. De como você se enxerga perante o mundo. De como você verdadeiramente é, de qual é a sua essência. Porque a energia, ela é a informação, né? E a frequência é a velocidade que essa informação está se movimentando. Tá. A nossa essência é essa energia. E quem nós somos? A lei da atração, ela não cria, né? Ela devolve pra nós. Ela não cria, ela devolve. Fala mais sobre isso. Porque geralmente as pessoas elas acham que nós estamos criando quando nós usamos a lei da atração. Mas na verdade, o segredo para a lei da atração funcionar na nossa vida é a gente melhorar quem nós somos. Isso é um pouquinho clichê, né? É verdade. Mas de acordo com o seu autoaperfeiçoamento, quanto mais você olha pra você, quanto mais você se desenvolve, mais a lei da atração te responde positivamente. Ou seja, quanto mais você mergulha pra dentro, mais resposta você tem dessa lei. Quanto mais você se desenvolve. As pessoas vivem buscando uma virada de chave, mas se você buscar uma virada de chave, poucas coisas vêm até você. Precisa existir uma sequência de viradas de chave, porque a cada virada, novas coisas se aproximam. Só que às vezes você vira essa chave para algo positivo e às vezes fechando algumas portas para algo negativo. Então, ao invés de tentarmos usar a lei da atração para trazer coisas, precisamos olhar para nós e nos melhorar, porque elas viram naturalmente. Muito bom. E qual a correlação que a lei da atração tem com a física quântica? Bom, a física quântica ela vem nos comprovando que a consciência do observador é o que cria a nossa realidade. Tá. Tudo aquilo que você observa, tudo aquilo que você interage, cresce. Porque onde está a energia, está a matéria. O acúmulo de energia se transforma em matéria. E isso nos mostra que a interação da nossa consciência com uma determinada realidade, com um determinado pensamento, traz a proliferação disso. E tudo no universo se prolifera. Tanto um fungo quanto uma semente, tudo se multiplica. Não precisa fazer absolutamente nada. O simples tempo, o simples funcionamento do universo faz com que tudo se multiplique e se prolifere. E quando a gente olha para a física quântica, mostrando que a nossa consciência é o que direciona o foco, a gente percebe que a lei da atração é a resposta desse foco. Acontece que o que vai direcionar o foco? A nossa personalidade, quem nós somos, a nossa essência. Então é um efeito dominó e a gente sempre volta para nós mesmos. Então a física quântica vem comprovando o funcionamento da lei da atração. Vem comprovando que o observador, ele torna-se então o criador. Aquilo que ele observa, cresce. Mas para a gente entender o que é que eu estou observando, eu preciso entender quem eu sou agora. E aí entra aquela questão de melhorar quem eu sou para que o meu foco natural seja bom. Porque se você passa por um processo tentando administrar o seu foco, que eu fiz isso no começo da minha jornada, é possível, mas é muito cansativo. Eu imagino. Demanda de muita energia, fadiga, né? Demanda muita energia, você ficar se controlando o tempo inteiro. E o universo ele é tão inteligente que isso não se sustenta. Você pode até tentar picos de motivação, mas enquanto não houver uma mudança verdadeiramente, os resultados eles não se sustentam. Porque tudo vem através de quem você de fato é. E como fazer esse exercício de observar sem trazer essa fadiga mental? Essa fadiga mental, ela se afasta à medida em que você se torna essa nova pessoa. Então, no comecinho, a gente até força, finge um pouco, as pessoas falam muito, né? Fingir ser para ter. No início pode ser um fingimento. Você está treinando ser essa pessoa. Mas se você não passar da etapa da constância, você não cria um novo programa. Então, geralmente, essa fadiga que vem do, poxa, eu tô tentando ser, tô tentando observar coisas boas, tô tentando falar coisas boas, é um indício de que você já está passando por essa última etapa. Legal. Quase validando a sua nova identidade. Se você ultrapassar essa etapa, você se torna essa pessoa. Porque a repetição que cria um novo programa. Mas, geralmente, as pessoas, elas sentem esse incômodo e aí elas retrocedem. Elas não continuam, como tudo na vida, né? Academia, assim, tudo exige uma constância. É o processo de formação de um hábito. É. Você fazer com que isso seja ritual ou seja natural pra você. Exato. E a criação de um hábito só vem através da repetição. Perfeito, perfeito. E o nível de complexidade de um hábito, assim, existem vários estudos científicos, né, que falam que alguns hábitos se instalam em 21 dias, outros demoram 60, outros 90. Depende do nível de complexidade daquilo que a gente está fazendo, certo? Sim. Tudo é um hábito, né? Impressionante. A forma de falar, de narrar sua própria história, tudo vem através da repetição. Por isso que nós temos que lidar bem com isso, com a disciplina. Então, muitos dos meus alunos dizem que eles têm muita dificuldade em criar disciplina. E se você não consegue criar disciplina na vida, desenvolver a habilidade de ser uma pessoa disciplinada, você construirá poucas coisas. Porque tudo exige disciplina. Tudo, mas como que eu desenvolvo a disciplina? Você tem que treinar, ter essa habilidade. Por isso que muitas pessoas fazem esporte, por isso que muitas pessoas entram em banheiro de gelo, aprendendo a criar uma disciplina sobre algo que ela não gosta. Então, a disciplina é um traço da sua personalidade, é uma habilidade que você desenvolve. Aí, a partir do momento em que você aprendeu a ser disciplinado, você consegue colocar essa disciplina em várias outras coisas. Como, por exemplo, na construção dos seus hábitos. Desde os mentais até os físicos. É você colocar a condição de desenvolver resiliência. Perfeito. Basicamente isso. As pessoas têm muita dificuldade com a dor e muita dificuldade com o desconforto. Muita dificuldade em passar por situações difíceis. Porque as pessoas elas associaram as situações difíceis como algo fora da felicidade. Mas não é verdade.
Os momentos bons e ruins, eles fazem parte da vida. Sim. O prazer e a dor também. Então, tô passando por um momento difícil, a minha vida tá uma merda. Não, essa é a sua vida. É a vida acontecendo. E se a gente não desenvolve, de fato, resiliência para alguns pontos, como você vai conseguir ter uma empresa multimilionária? Exato. É impossível. Exato. E Duda, de onde veio a lei da atração na sua vida? Quais são as suas origens? Como que era, assim, no seu período de formação, na sua infância, a relação com você? Cara, tipo assim, por exemplo, você foi falar com uma determinada influencer, tá ligado? Você conseguiu jogar um jogo excelente. Pô, o Lobo é um cara que me conhece muito bem, sabe disso, meu amigo. E em algum momento você desiste, tá ligado? Eu acho que nesse momento de desistência, eu acho que a mulher já tava, não, vou dar pra esse cara aqui, porque não sei o quê. E aí vem uma frase sua dizendo que não quer, tá ligado? Cara, você pode... Tipo assim, tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém. A gente tem que fazer esse disclaimer, né? Mas você tem que ver que, cara, você consegue tudo, cara. Você consegue qualquer coisa. Tudo eu já não sei, né? Acho que tudo só Deus consegue tudo. Mas qualquer coisa, acho que essa precisão, essa fala, essa força de vontade, essa presença no momento, essa melhora contínua, essa busca por aperfeiçoamento, querer ser o mais inteligente, querer ser o mais sábio, querer ser o mais... Esse tipo de ambição positiva, tá ligado? Pô, você pega o Hiram Grace. Pô, diferente do pai, ele acho que tá conseguindo pegar todos os recursos e ter nascido na família de uma forma muito produtiva, cara. Muito foda mesmo. Tem que falar foda, porque é o que é. E aí você vê um Ralph, assim, todos eles têm uma participação, mas esse moleque é demais, ele tem uma alma iluminada. E ele mesmo fala, cara, eu tenho comida, eu tenho bebida, eu tenho acesso aos melhores treinos, eu tenho conforto, eu posso treinar 8 horas por dia com Roger Gracie, os melhores Gracie do mundo. E aí, tipo assim, absorvendo o máximo dos melhores, já tem um jiu-jitsu bom pra cacete, pode ser melhor ainda. E falou, cara, mas aí, assim, o que eu fiz pelo outro? Depois que eu morrer, eu vou ter o quê? 2, 3 medalhas? Olha, muita gente babaca pode pensar, o Gracie tá correndo da luta. Não, não é isso, cara. Tem coisas muito mais inteligentes e muito mais gratificantes que o cara pode lutar e vencer, cara, tá ligado? O cara quer ser um campeão de fato da vida, entendeu? Não só saber uma pá de técnica ali, ser campeão mundial, porra, tomar bomba, fazer o cacete A4. Não é sobre isso, velho, tá ligado? Porra, essa parada do domínio, ela é muito foda, velho. Controle, defesa, escape, controle, ataque o tempo inteiro, mano. O tempo inteiro. É muito maneiro mesmo. É um jeito bonito de você olhar a parada. Você, enquanto criança, adolescente, um pouco mais das suas origens e quando que a lei da atração apareceu? Bom, eu conheci a lei da atração de uma forma interessante. E eu acho que todo mundo é apresentado a sua primeira virada de chave em algum momento da vida. E você tem que estar pronto pra isso. Eu venho de uma família muito simples, financeiramente falando, de muito amor, mas com falta de inteligência emocional. Então eu cresci só com minha mãe. E eu passei por uma infância muito turbulenta, onde eu queria salvar a minha mãe. Era sempre uma grande dificuldade financeira. Minha mãe passou por diversas dificuldades financeiras, emocionais, agressão, etc. Então eu cresci olhando pra ela como se ela fosse minha filha. E isso é bem disfuncional. Sim. Mas eu falava, eu vou te salvar. Você falava, literalmente? Literalmente. E pra você ver como o programa mental ele é inserido na nossa vida. Porque desde pequena eu falava isso pra mim e pra todos ao meu redor. Vou salvar vocês, vou te dar isso, vou te dar aquilo. Fica tranquilo, vou ganhar dinheiro e eu vou salvar a gente, né? E eu fui repetindo isso pra mim, sem perceber. Mas por amor. E o amor, ele move montanhas, né? Quando eu fiz 16 anos, eu comecei a trabalhar em um buffet infantil, comecei a trabalhar como faxineira, porque eu queria ajudar minha mãe de todas as formas. E eu saí da escola. Enquanto eu estava trabalhando como faxineira, eu via as pessoas bem-sucedidas circulando pelo buffet. Eu pensava, caramba, quanto será que ela tá gastando aqui nessa festa? Como deve ser incrível você poder proporcionar isso para seus filhos, sendo que eu nunca tinha tido uma festa de aniversário, por exemplo. Até que eu comecei a me questionar perguntas, eu não tinha resposta para nenhuma delas. E em determinado dia eu encontrei um livro em uma estante que dizia, você merece ser feliz. E aí, quando eu olhei aquilo, eu senti como se fosse uma força sobrenatural me trazendo uma mensagem. E a primeira coisa que eu fiz foi ligar pra minha mãe e eu falei, mãe, eu encontrei a felicidade, agora eu vou te trazer a felicidade. Então eu sempre queria proporcionar algo pra ela. Dinheiro, pronto, agora eu encontrei a felicidade, eu vou te dar ela. Mas quando eu li esse livro, eu percebi que eu poderia mudar a minha perspectiva sobre a minha realidade. Foi o primeiro livro que você leu na vida? Foi o primeiro livro que eu li na vida. E era assim, como se fossem historinhas, bem iniciante mesmo. Eu falei, não lembro, tenho ele até hoje. E eu falei, quer saber? Eu vou fazer do buffet uma fonte de recurso. E a partir desse livro, dessa sementinha, despertou em mim uma vontade de fazer mais. Comecei a comprar calças em brechós, customizar, fazer shorts e vender para os funcionários do buffet. E aí eu já tinha substituído quanto eu ganhava no buffet. Só que eu continuei indo pro buffet, porque lá é meu único network. Exposição, Exato. Eu só tinha essas pessoas pra vender. Pô, que legal. Então eu continuei trabalhando como cuidadora, faxineira, mas pra vender pras pessoas ao meu redor. E aí, nesse desenrolar, eu conheci a lei da atração. E aí foi quando eu comecei a criar as coisas grandes. E como que chegou a lei da atração pra você? Alguém falou? Você viu através de um livro? Como que foi? Isso, aí eu pulei de livro, né? Eu comecei a ficar viciada nesse assunto de desenvolvimento pessoal. E o livro mais famoso é O Segredo. Quando eu li O Segredo, eu comecei a visualizar a minha vida dos sonhos. E na minha mente, a vida dos meus sonhos seria dar um apartamento pra minha mãe. Eu imaginava exatamente a cena de eu entregando uma chave na mão dela. E isso era interessante porque era a única imagem que me despertava emoção de alegria, felicidade e amor. Porque são as frequências que cria. Quando eu colocava na minha mente imagens de eu dirigindo um carro X ou vivendo uma vida milionária que não tivesse ela, que era uma fonte do meu porquê, não conseguia gerar desejo de movimento. E aí quando eu percebi que a minha mãe era a chave pra despertar essa emoção, eu comecei a usar ela. O amor me fazia chorar. E até hoje eu procuro essas chaves que quando eu insiro na minha visualização, desperta essa energia do... Nossa, isso eu vou ter que escrever. Chaves de motivação. O que realmente faz você, na hora H, na hora do sanhaço, na hora do fogo,
ter vontade, ter força de vontade para fazer aquilo? Nossa, essa pergunta de sabedoria é do cacete mesmo. Essa aqui é para mudar o jogo, meu amigo. Chaves de motivação. O que na hora H faz você ter a força de vontade para, em meio ao fogo, você suportar a dor e continuar tentando. Porque enquanto eu estava jogando, nossa, eu vou ler isso aqui porque essa aqui isso aqui é muito porrada, meu irmão. Isso aqui é para você realmente elevar o nível de ser humano, para você conseguir atrair essa parada toda. Olha só, chave de motivação. O que na hora H faz você ter a força de vontade para, em meio ao fogo, você suportar a dor e continuar tentando. Porra, meu irmão. Explode a cabeça, entendeu? Tipo assim, o dia que eu chorei foi o dia que eu vi a minha mãe e o meu sobrinho assistindo eu pelo menos a primeira vez, né? Assistindo eu trabalhar, e eu olhei pra eles assim, por conseguir dar o suporte, aquela parada toda. E aí é isso, tipo assim, o orgulho da família de ver que realmente eu quero que a minha família sinta orgulho de mim, tá ligado? Que eu cresci e venci, tá ligado? Que eu não sou um fracasso, entendeu? Acho que essa é a parada minha, cada um tem a sua. O amor em mim, e isso cria. Você sente que o universo ouviu. É uma sensação que transcende a mente, vem pro corpo. Você sente um frio na barriga, é uma vontade de chorar. Eu costumo dizer que precisa sentir pra fazer sentido. É exatamente isso. É exatamente isso. E não é tudo que faz a gente sentir, né? Exato. Por isso que você tem que ir mudando as imagens mentais. Pô, precisa sentir pra fazer sentido. E aí, legal, você teve essa visão, você entendeu isso e como que você começou a trabalhar isso e como que as coisas começaram a acontecer na sua vida. A única coisa que eu comecei a fazer nesse momento foram as minhas visualizações. Então eu não sabia exatamente o que era a lei da atração ou como ela funcionava. Eu só tinha lido no livro que você tinha que visualizar a vida dos seus sonhos. E eu acredito que essas visualizações, vivendo uma vida mais próspera, começou a me trazer ondas de informação, me impulsionando a fazer algo. Eu acredito que foram as minhas visualizações que me trouxeram uma ideia de empreender dentro do buffet. Porque aquilo não estava em mim, não era eu. Eu não tinha aprendido isso. Foi algo fora de mim. Cara, visualização da vida que você quer ter. Porra, do cacete. Exato. Então, quando eu comecei a visualizar vivendo uma vida abundante e tendo dinheiro para comprar um apartamento para minha mãe, eu me conectei a uma frequência além de mim. Essa frequência chegou dentro da minha mente e interferiu no meu comportamento. Então, foi um insight. Acontece que eu estava ali, eu estava presente, eu captei aquela mensagem. Então, você tem que estar pronto para quando essa onda de informação vier. E eu sempre falo, quando vier o desejo de uma ação inesperada, siga nessa direção, sem cessar. Um desejo de uma ação inesperada, tá? Isso, sempre virá através do desejo de uma ação que você nunca imaginou ter. E geralmente é um desconhecido, é algo desconhecido pra você. E aí você estará diante de uma grande decisão, que pode ser a sua segunda virada de chave. Porque a primeira foi ter acesso a essa informação. E a segunda virada de chave é o movimento em qual direção? Eu vou pro desconhecido, que é justamente o que eu tava procurando, né? Mas geralmente as pessoas falam, não, imagina. Tem medo. Sim. As pessoas ficam, Deus, o que eu faço agora? Por favor, me manda um sinal. Me manda um sinal, o que eu tenho que fazer? Aí ele vai e te traz uma ideia. Pra você gravar o primeiro vídeo pro YouTube, por exemplo. Ah, imagina, sou super tímida, não vou falar. E meus pais? Não. Deus, por favor, o que eu faço? Me manda um sinal. Aí vem um amigo e fala, por que você não grava um vídeo pro YouTube? Não, imagina, depois, eu tenho muita vergonha. Deus, o que eu faço agora? Por favor, me manda um sinal. Sabe? Aí vem mais um sinal fortalecendo os outros sinais. E você novamente negligencia. Exato. As pessoas buscam as respostas, só que na maioria das vezes ela já está aí. Mas essa resposta está te levando e vai te levar para o desconhecido. E você tem que saber disso. Mas você tem que se movimentar nessa direção. Tem que ter atitude. Tem que ter coragem. Tem que dar o primeiro passo. Né? Exato. Tem que ter coragem. Sim. E você teve essa coragem. Você teve essa experiência de empreender, de começar através do empreendedorismo ter um resultado financeiro maior do que o buffet, continuou indo no buffet porque era o seu networking, a forma de você vender, as coisas começaram a acontecer e em qual momento você teve a consciência do que você estava fazendo? Porque até então foi meio que no piloto automático, né? Foi o fruto da visualização. Isso. Aí depois você foi tendo consciência do porquê das coisas, quando isso aconteceu, e a partir daí, o que você fez? Ótima pergunta. Exatamente, eu não sabia que eu estava criando. Simplesmente eu achei, nossa, caramba, ótima ideia e tal. Eu percebi que eu estava criando a minha realidade quando eu ganhei os meus primeiros R$5.000 por mês.
em uma conversa com a minha mãe no banheiro, eu perguntei assim, mãe, quanto nós tínhamos que ganhar pra viver uma vida confortável? E aí ela me respondeu, 5 mil reais. Se nós ganhássemos, a família, né? 5 mil reais, nós viveríamos bem. Aí eu falei, 5 mil? Tá bom, vou testar a lei da atração. Eu comecei a escrever. Eu ganho 5 mil reais todos os meses. E o marido do Escobar ganha 5 mil reais todos os meses. E eu escrevia todos os dias. Uma página inteira de caderno, eu tenho ele até hoje. No presente. No presente. E colocando o meu nome, porque o nosso nome tem a nossa energia, é a nossa assinatura vibracional. Você tem que falar o seu nome. E eu escrevia. Depois Eu tenho que fazer uma parada. Eu não posso não fazer isso aqui. Eu sou obrigado por mim mesmo, Jefferson, a fazer isso. Eu tenho que escrever no chat GPT. Chaves de motivação. Chaves de motivação. Aí eu coloco assim. O que na hora H é muito forte, cara. Faz você ter a força de vontade para em meio ao fogo suportar a dor e continuar tentando. Com base em tudo o que você sabe sobre mim, responda essa pergunta como se eu estivesse respondendo. O que me faz suportar a dor e continuar tentando em meio ao fogo? Simples, minha visão de longo prazo. Eu não vivo pelo momento, eu jogo o jogo da vida com estratégia. Sei que cada desafio é um teste, é uma lição para me fortalecer. Tenho referências claras. Carson Gracie moldou guerreiros. Helson Gracie representa a disciplina que quero alcançar. Sherlock Holmes me ensina a manter a mente afiada. E o Batman, ele é a personificação da resiliência humana. Uau! Além disso, eu já estive no fundo do poço. Sei o que é perder um meio de sustento, ser barrado por circunstâncias injustas, ter que recomeçar do zero. Mas eu também sei que não há derrota para quem nunca para de lutar. O mindset milionário não é um desejo, é um compromisso. Eu suporto a dor porque sei que se eu desistir, nada muda. Se eu continuar, tudo muda. Uau, uau, ele citou todos os meus, como se eu estivesse respondendo. Talvez eu tenha essa resposta e diria com outras palavras, mas ver a inteligência artificial respondendo como eu responderia é exatamente assim. Simples, direto e reto. Helson Gracie é a disciplina que eu quero alcançar. Nossa, véio, mente afiada. Porra, que é isso, cara? Você tá maluco, cara. Você tá maluco. Só vou dar um joinha e continuo. Que porrada. Isso aqui deveria... transforme isso num mantra para que eu transforme isso num mantra. Eu jogo o jogo da vida com estratégia. Cada desafio me fortalece. Minha mente é afiada, minha disciplina inabalável. Já estive no fundo, sei o que é perder, mas nunca aceito a derrota. Se eu desistir, nada muda. Se eu continuar, tudo muda. Uau, foda demais. Porra, isso aí poderia ser realmente a frase da minha vida, mano. Caramba, a frase da minha vida tá aqui. Caramba. Que isso, velho? Você tá maluco. Você tá louco, cara. Eu jogo o jogo da vida com estratégia. Cada desafio me fortalece. Minha mente é afiada. Minha disciplina inabalável. Já estive no fundo, sei o que é perder. Mas nunca aceito a derrota. Se eu desistir, nada muda. Se eu continuar, tudo muda.
Cara, é todo maluco. Você tem que ter isso na carteira, tem que ter tatuado, velho. Tá ligado? Pra você ler sua tatuagem. Tipo uma parada assim, mano. Foda demais. Porra, autoconhecimento, tudo. Depois de aproximadamente uns 3 meses que isso, eu tava ganhando R$700. Uhum. Não era gerente na época, me ligaram do banco e falaram, senhora Maria Eduarda, você pode vir aqui no banco? Eu falei, meu Deus, o que aconteceu, né? O que será que aconteceu? Eu tava tão acostumada com os meus familiares desligando, eu falei, ai meu Deus, já é uma dívida. Não tinha nem cartão de crédito. Tinha acabado de fazer 18 anos. Aí eu cheguei lá e ela falou assim, a senhora quer um cartão? Um cartão de crédito? De limite super baixinho? Eu falei, como assim cartão de crédito? Ela falou, porque a sua movimentação está aqui de R$6.000 aproximadamente. Eu falei, o quê? Como assim? E eu tinha ganhado os meus 5.000 e ainda ultrapassei um. Eu não tinha percebido porque era muito picadinho. Então eu já tava vendendo shorts. Nessa época eu tinha começado a fazer uma sobrancelha das meninas do buffet, sobrancelha de rena. Caraca, você foi empreendendo mesmo, né? Pô, você saiu ali do shorts e começou a fazer sobrancelha. Exato. Porque eu era muito determinada. Então eu queria servir. Eu acostumei muito a arrumar as meninas, maquiar Tinha 18 anos elas. aí já. Isso. Tá. E aí eu já tinha passado por uma fase de empreendendo lá dentro. Só que como era muito picadinho, eu não tinha percebido quanto tinha entrado, né? Aí eu falei, não acredito. Não acredito que eu ganhei R$5.000. Inclusive nem pode falar isso, né? Depois que eu fui descobrir. Você não pode falar, não acredito. Não, você tem que agradecer. Mas na época eu fiquei muito surpresa. A gente vai falar sobre gratidão também, legal. Pô, E maneiro. aí o que eu fiz? Testei a lei da atração de novo. Falei, se eu consigo 5, eu consigo 10. O mesmo processo, Gui. Eu, Maria Eduarda Escobar, ganho R$10.000 todos os meses. E eu escrevia. Depois de 1 ano, isso aconteceu. E aí eu ganhei esses R$10.000 por mês. Você colocou no papel, e isso fez você visualizar com essa realidade, você dentro dessa realidade. E uma coisa importante que você trouxe na sua fala, e que é importante a gente fortalecer. Lei da atração não é esse negócio de, eu quero, eu sou, etc e tal, e não agir. Você tem que dar o seu passo, você tem que ter a atitude de coragem, que você muito bem disse, né? Então você visualiza, só que você dá os seus passos. E não fica na posição de inércia passiva, né? Só que vai vir até mim, o universo vai mandar. Não, você tem que fazer pra merecer, não é isso? Exato. A ação é o que liga o mundo mental do mundo físico. Como é que as coisas elas saem da sua mente e vêm para suas mãos? É a ação. Nem que seja a conexão com pessoas. Mas isso precisa vir de algum lugar e tudo vem através da conexão, né? Então você tem que se movimentar, de fato. Se colocar em ambientes, em condições, para que aquilo seja uma realidade. Exatamente. E você tem que estar disposto, você já tem que avisar para o universo que você está disposto a fazer o que for necessário. O universo é muito inteligente. Você pode criar sua realidade, mas você tem que passar por todas as etapas. Por isso que existem leis, né? E a partir desse momento em que eu vi que eu criei os 5.000, eu falei, eu vou testar mais. Até hoje, eu faço esse exercício. E eu criei absolutamente todas as fases financeiras da minha vida. Tanto que a minha última manifestação, minha última criação, foi R$200.000 por mês. Que eu postei todo o processo no meu Instagram. Desde os meus 30, depois para os meus 100, 150, 200 mil. Você documentou isso? Documentei todo o processo. E eu avisei para os meus seguidores que eu estou começando a co-criar os meus 200 mil. E quando isso aconteceu, eu mostrei ali o print do recebimento do banco, dos meses, etc. Comprovando essa entrada e essa recorrência. Eu pensei, cara, por que não 1 milhão? Né? E agora eu comecei essa cooperação de R$1 milhão todos os meses. É claro que quanto maior for o seu desejo, mais você tem que pagar por isso. Mais Maior movimento preço. você tem que fazer. Maior o preço. E ainda assim você tem que avisar que você está disposto. Porque se você não declara a sua disposição, isso não vem. Então eu percebi que para manifestar 1 milhão por mês, por exemplo, e eu até já me fiz essa pergunta, eu estou disposta a tudo que isso engloba, porque para os 200 mil já exige muito de mim. Sim. Responsabilidade, falta de tempo, muito trabalho. E eu pensei, eu ainda estou disposta a ir para a próxima etapa. E isso só virá para mim se eu realmente declarar que estou. Então, se eu tenho uma certeza nesse processo, foi que eu criei todas essas etapas financeiras. E aí depois do buffet, eu comecei a trabalhar com estética. Foi aí que eu cheguei nos meus primeiros 10, 20 mil na estética. Fazendo sobrancelhas, Isso. maquiagem, essas coisas. Eu comecei a fazer sobrancelha de rena, e aí depois eu queria aumentar o meu ticket de acordo com a hora que eu estava investindo. E aí eu fui me conectando com as ideias e essa frequência foi me trazendo insights, né? Eu comecei a fazer sobrancelha definitiva, porque isso me rendia mais dinheiro. Em contrapartida, não tinha uma recorrência de clientes. Eu pensei, poxa, não posso fazer só a sobrancelha definitiva. Porque a cliente vem aqui uma vez, me paga mais, só que ela não volta. É melhor eu fazer de rena e ter a cliente sempre, ou prefiro ganhar mais, né? Sim. Com menos clientes. Falei, não, preciso trazer mais procedimentos. E todas essas outras ideias, elas foram vindo através desse novo programa que eu fui inserindo na minha mente. Das minhas visualizações e do meu novo programa mental financeiro que eu escrevia todos os dias. Então, de fato, as frequências que nós puxamos. Cara, meu novo programa mental financeiro. Caraca, quem é essa garota, cara? Meu novo programa mental financeiro. Conectamos pra nós, ela muda quem nós somos. Total. Porque não há de onde tudo isso ter saído da minha mente. Foi além de mim. Isso me gerou desejo para buscar as informações e movimentos que eu nunca imaginei ter na minha vida. Muito bom, Duda, muito bom. Sensacional. Eu percebo que muitas pessoas têm um certo pré-conceito, né? Um conceito antes de conhecer a respeito da lei da atração. Quais são os pilares que formatam a lei da atração? Assim, se você pudesse colocar num passo a passo, como que a pessoa consegue aplicar na vida dela de uma forma eficaz? Assim, eu sei que você tem um programa que você ensina isso, com um nível de detalhamento, né, de aprofundamento muito grande, mas você poderia entregar pra gente aqui um passo a passo de como colocar a lei da atração, como começar a colocar a lei da atração na vida? Sim. O primeiro passo é observar e definir, ter clareza sobre onde você está. Eu acredito que isso seja muito importante, porque a gente está vivendo tanto no automático que a gente não sabe nem onde a gente está. Eu vou colocar também, por que não, né? Número 1, observar e definir onde você está. O quão grande é o buraco que você está. E mesmo que seja um buraco muito grande, eu geralmente digo que é mais fácil sair do fundo do poço do que da média de uma vida confortável. Verdade. Porque quando você está no fundo do poço, você não tem nada a perder. Então os movimentos que você precisa ter, se arriscar, ir pra rua e vender, já não é tão significativo quanto voltar pra casa e viver aquilo. A partir do momento em que você começa a construir coisas e você quer fazer movimentos disruptivos, você já tem muito a perder. E aí já traz um medo, não só do desconhecido, mas de perder o que eu já tenho. Quanto mais nível de responsabilidade você tem, mais difícil é. Fato.
Quanto mais você constrói, mais você tem a perder. Então quem tá no fundo do poço geralmente tem mais coragem, é muito mais fácil de pegar impulso. Legal. E definir onde você tá é importante para que você saiba o que eu quero então. Então o que me incomoda hoje, o que eu quero eliminar da minha vida, Certo. para que você tenha clareza sobre o que você quer verdadeiramente. As pessoas, elas ficam muito focadas no que elas não querem. Isso também parece muito clichê, mas é importante. Só que você só tem que olhar pro que te incomoda uma vez, pra saber qual é o oposto disso. Então aqui nós temos um grande problema, uma grande situação ruim na sua vida. Você só tem que olhar pra isso uma vez, pra identificação do quê? Do oposto. Tá, eu não quero isso. O que eu quero... Nossa. Olhe pro que você não quer. Uma vez. E aí você procura e aí você acha a solução no oposto. Por que que isso é importante pra caramba? Cara, isso é importante pra caramba pelo seguinte, porque no Magic mesmo, eu perdi a primeira com o meu deck, perdi a segunda e, se eu não me engano, acho que eu perdi a terceira. Em algum momento, quando começou a quarta ou a terceira, não sei, enfim, em algum momento ali, depois que eu levei porrada, seguida, né, perdendo direto, que, porra, deixa você puto, estressado e muito desesperado para ter um resultado positivo, para quebrar essa coisa enfim, essa coisa de derrota, né, horrível, né. E aí o que acontece? Eu tava puto e ainda peguei um deck que tem muito anular, né, que vai de contra a minha estratégia. Aí eu comecei a xingar e a brigar, eu falei, cara, xingar e brigar não é o importante. Eu já vi, tipo assim, que meu adversário é forte. Agora, é o como, cara. Tudo tá ligado à palavra como, não tem jeito. Olha pro que você não quer uma vez e aí você acha a solução no contrário. Eu falei, cara, se eu tiver criatura, Planeswalker ou qualquer outra coisa, mas principalmente criatura e Planeswalker, ele vai ter remoção. E ele não tá deixando descer as coisas. O que eu vou fazer? Eu vou ter que tentar agredir ele, sabendo que ele vai defender, para que os recursos defensivos dele acabem. E aí tem uma carta, que é o Portal para Phyrexia, lá no exemplo, que eu consigo ficar trazendo recurso de graça, entendeu? Então eu sabia exatamente... Tá vendo? Se eu ficasse focado só nas valências do meu adversário, com certeza eu não conseguiria... Até a forma de falar estratégica é afiada, mano. Pô, eu tenho que ler o meu mantra todo dia. E sempre que tiver na guerra, eu tenho que ler de novo. E aí o que acontece? Nada mais são que mantras também, o Segredo da Mente Milionária. E aí o que acontece? Eu foquei, mesmo com um cara, tipo assim, eu já tinha vindo de 2 ou 3 derrotas, não sei dizer, mas tava mal. E aí eu comecei mal também, porque o cara ele foi defendendo ao meu jogo. Eu falei, cara, como é que eu desempenho melhor isso? Como é que eu ganho? Eu tenho que trazer tal carta. Essa carta vai me fazer ganhar, tá ligado? Porque os recursos dele de defesa também, assim como seu adversário, os recursos de defesa dele também são limitados. E eu comecei a fazer, ele defendia. Eu comecei a fazer, ele defendia. Eu comecei a fazer, ele defendia. Até que chegou um momento que eu falei, cara, ao invés de tentar trazer, eu vou começar a conjurar, porque, tipo assim, eu tenho terreno pra caramba, ele tá defendendo tudo, então ele vai ter que defender tudo 2 vezes. Então eu vou dobrar o número de ataques, por assim dizer. E aí não deu outro. Eu fui defendendo, ele foi matando, e chegou no momento que eu consegui pegar o portal e colocar lá e descer, e essa é a carta que acabava com tudo, porque, tipo assim, por mais que ele conseguisse matar, no outro turno vinha de graça, e ele não tinha como responder a essa situação. É por isso que todas as cartas foram feitas de forma muito inteligente ali. Porra, muito maneiro, cara, muito maneiro mesmo. É legal, como se eu estivesse indo morar no Cavaleiros ou num lugar de alto nível, né? Onde todo mundo é muito bom, onde todo mundo tem decks muito bons. Ou seja, realmente, essa resiliência e principalmente o como, cara. Como eu faço. O como muda o jogo. Como? Quero então. Qual é o oposto disso? Qual é exatamente o oposto? Por exemplo, eu não quero uma pessoa infiel. Ok, olhei pra isso, já sei o que eu não quero, essa é a oposição. Então, o que eu quero então? Uma pessoa fiel. É a polaridade oposta. Nós só neutralizamos algo com a polaridade oposta disso. Então você tem que saber qual é o oposto do que você não quer. E a partir do momento em que você olhou, identificou o oposto do que você não quer, você nunca mais observa essa realidade que está te incomodando. E foca 100% no que você verdadeiramente quer. Nesse caso aqui, uma pessoa fiel. A partir desse momento, trazendo a física quântica, você tem que se relacionar com essa ideia. A sua realidade está aqui.
Exemplo, vivendo com uma pessoa ou com uma experiência de uma pessoa infiel. Defini o que eu não quero, uma pessoa fiel. Preciso me relacionar com essa ideia. Isso ainda não está na minha mente. Mas quando eu trago a minha consciência pra cá, quando eu começo a interagir com esse ideal, pode ser através da visualização. Tá. Por quê? Porque talvez você não tenha no seu ambiente como se relacionar com isso. Então a visualização, que seria fechar os seus olhos e te levar pra esse lugar, nada mais é do que trazendo esse ambiente, que não existe pra você, mas existe pra sua mente. É que a nossa mente não influencia o real do imaginário, né? Exato. É olhar com os olhos da mente. Então você está trazendo um ambiente que te falta, mas que também te possui. Excelente. E você começa a se relacionar com essa ideia. Investir, não vou falar gastar, mas investir um tempo pensando nisso, escrevendo sobre isso. Porque se relacionar com algo que tem no nosso dia a dia, acaba trazendo o mesmo efeito. Então a gente vê esse problema, a gente pensa nele quando tá tomando banho, vai conversar com a amiga, fala sobre esse problema, e aí você vai falar com alguém, você procura e começa a ler sobre isso. Então a gente tem que fazer isso com o oposto. Se relacionar também. Só que agora com o que você quer. Excelente. Mudando o seu foco, imediatamente a polaridade negativa que é o que você está tentando eliminar deve se anular. Isso é física quântica. Porque só existe matéria onde há observação. Inclusive estão levantando a tese de que isso é uma comprovação da existência de Deus. Porque se não existisse ninguém nos observando, não existiria ninguém. Uma consciência nos observando, não existiria matéria. E que além do mais, ele está nos observando todos os dias. Porque a partir do momento em que essa observação sai dessa onda de energia, que a princípio era um potencial, isso deve se anular. Então quando você para de olhar para aquilo que você não deseja e começa a olhar para aquilo que você deseja, onde saiu do foco da sua observação, se anula. E aquilo se torna uma nova realidade. E aquilo, exato. Essa onda de energia começa a te trazer impulsos de desejo. Tá. De se movimentar para alguma direção. Legal. De ler algum livro, de assistir um episódio de um podcast. E sem perceber, você já começa a trazer novas coisas, a tomar novas direções. Né? É exatamente isso que eu tô buscando aqui. Muito foda. Mesmo que me dê um strike, eu não ligo, porque eu acredito que eu tô somando, mas, enfim, e React faz parte, né? Mas, cara, tá me... Pô, muito foda, muito foda. Só vamos. Os Novos comportamentos. comportamentos. Então, sempre que eu falo sobre como colocar a lei da atração de uma forma bem prática na vida defina onde você está. Definir onde você está e o que você não quer. Qual é o oposto disso que eu quero, então? Percebeu onde é que você quer viver, o que você quer de verdade? Comece a escrever. Número 2. Qual o oposto disso? E 3. Percebeu o que você quer? Vai. Sobre isso. Comece a imaginar sobre Escrever isso. de que forma? Começa a visualizar isso. É muito importante ter um diário. Todos os meus alunos têm um diário. Porque o seu diário vai ser uma extensão da sua mente e a sua nova realidade. Que a princípio não existe no mundo físico, mas você está trazendo da mente para a matéria. O papel, as palavras. Então você tem que escrever como se fosse um dia comum. Tem duas formas de criar a sua realidade através da escrita. E a primeira é, você vai pegar a pessoa que você mais ama no mundo. Pode ser sua mãe, por exemplo, e você vai escrever uma carta para ela contando o que aconteceu para você. Mãe, estava super ansiosa para te contar o que acabou de acontecer comigo. Eu fui pedida em casamento, pelo amor da minha vida. Isso aconteceu tal hora, desse jeito, e eu não vi a hora de te contar. Você sabe o quanto isso é importante para mim. Então você começa a trazer isso como se de fato tivesse acontecido, só que aí você está usando a frequência de uma pessoa que você ama, porque isso vai te despertar o amor que vai criar o que você está colocando no papel, que ainda, a princípio, não é real. Muito bom. Porque a energia do amor é a que cria, a frequência do amor. Só que você pode direcionar essa frequência. Essa é a primeira forma de criar a sua realidade, escrevendo cartas de amor para quem você ama, escrevendo o que já aconteceu, esse ideal. A segunda forma é relatar diariamente o que está acontecendo na sua nova vida. Hoje é dia 5/2. Acabei de acordar, o dia foi incrível, super produtivo, participei de um podcast, cheguei em casa, estava com a minha família, entrei na minha banheira para relaxar, e depois um jantar maravilhoso com as minhas amigas, enfim. E no dia seguinte você vai contar mais um pouquinho do que está acontecendo. Só que não uma vez, ou um relato. Você precisa construir uma novela da sua nova vida. Ela não pode ter fim. Você sempre tem que estar contando sobre o que aconteceu no dia seguinte, na próxima semana. Você acessa essa outra dimensão. Você hoje escreve do que aconteceu amanhã. Perfeito. É isso? Você vai relatar no seu diário, hoje, o que está acontecendo na sua vida dos sonhos hoje. Tá. Então, querido diário, hoje meu dia foi incrível. Eu vivi um dos dias mais incríveis da minha vida. Fechei um contrato X, cheguei em casa, meu namorado estava lá. Não é real. Tá. Mas você está se relacionando com uma realidade que ainda não existe. Só que você não parou por aí. No dia seguinte, você vai lá de novo contar uma próxima etapa. Querido diário, fiz isso, isso, isso e aquilo. E aí você vai começar a perceber que você está desenvolvendo um vínculo emocional com a sua nova vida. Que ela, na verdade, existe. Essa dimensão onde você é rica, amada, bem-sucedida, trabalha com quem ama, tem uma família harmônica, ela existe. Só que nós não estamos nos relacionando com isso. Então, quando você começa a dividir a sua vida dos sonhos em dias e se comunicar com ela, você começa a sentir falta dela. E eu faço isso na visualização, quando eu quero criar algo grandioso. Eu sento, coloco o meu fone e imagino um dia na minha vida perfeita, que é a que eu estou criando agora. Só que aí eu finalizo a minha visualização com uma situação, por exemplo, dormir. No dia seguinte eu volto, coloco meu fone e começo de onde eu parei. Eu acordei, desci, minha funcionária tinha preparado uma mesa do café da manhã, e aí eu fui pro podcast. Encerrei. Na minha próxima visualização, eu continuo exatamente dali. Muito bom. Muito bom. Porque Ele isso vai vai criando essa trazendo história. história. Exato. Porque aí, dessa maneira, você confunde o seu cérebro de uma forma tão intensa que ele começa, de fato, a ficar, opa, peraí, ela tá vivendo mais lá do que aqui. E aí você começa a sentir falta desse lugar, opa, peraí, eu tenho que sair com as minhas amigas. E aí você não começa aí você para de ir para suas visualizações de uma forma chata. O que começa a despertar em você? O amor. Sim. Poxa, marquei um compromisso. Na sua vida, em outra dimensão, mas você volta pra lá. Muito bom. É aquele lance, né? A nossa mente não diferencia real de imaginário e nós fugimos da dor e buscamos pelo prazer constantemente. Então, quando a gente faz esse exercício, de certa forma, a gente está colocando a mente a perceber o prazer e a fuga da dor. Né? Então, quanto mais a gente traz esse prazer dessa vida futura, mais a vida presente vai querer estar lá, vai querer isso como um padrão, e aí vai despertar os comportamentos e, consequentemente, os resultados. Sim. Sensacional. E isso vai mudando o seu comportamento, o seu humor na vida atual. Porque
Se você decide mudar a sua vida atual é porque ela não tá muito boa. Uhum. E se ela não tá muito boa, você vai ficar mal-humorado, vai descontar na sua família, não vai ter motivação. E se você focar nesse problema, vai piorar. Só que o bem-estar, a sensação de bem-estar que cria. Você precisa buscar esse bem-estar de uma forma natural, né? Em alguma coisa. Quando você começa a viver essa nova vida e se imaginar assim, isso transcende pro seu corpo físico, influencia no seu humor. Então, quando você volta pra sua realidade atual, você se movimenta de uma forma diferente. Você reage com as pessoas de uma forma diferente. Isso foi um grande desafio pra mim. Porque quando eu comecei a mudar minha mentalidade, todo o meu ambiente era de pessoas que criaram aqueles problemas em mim. Uhum. O mau humor, principalmente. Minha família sempre foi muito mal-humorada. E eu vivia de cara amarrada, né? E eu pensei, caramba, mas cada vez que eu acordo e fico assim, isso influencia na minha frequência. Só que quando eu comecei a visualizar, eu voltava feliz. E aí eu começava sorrindo e as pessoas, nossa, mas por que você tá sendo? Sorrindo, né? Por quê? Por que você tá feliz? Uhum. Né? Aí eu pensei, poxa, preciso inserir um programa pra me proteger dessas situações. E ali eu já tinha percebido que eu criava tudo. E as palavras criavam tudo. Aí eu comecei a repetir pra mim, nada nem ninguém tem poder sobre mim. Nossa. Nossa mente cria tudo através das palavras. Nada nem ninguém tem poder sobre mim. Nossa, essa é demais. Porra, essa garota é muito brava, mano. Nada nem ninguém tem poder sobre mim. E eu percebi que isso não me atingia mais. Que a partir do momento em que eu comecei a falar essa frase de autossugestão pra minha mente, as pessoas ao meu redor pararam de me afetar. Porque antes eu me autossugestionava falando, elas me incomodam, elas me afetam, elas têm poder sobre mim. Era inconsciente. Mas eu me autossugestionei de novo. E a partir desse momento, eu comecei a desenvolver um humor mais estável. Essa sensação de bem-estar começou a durar mais. Cara, isso aconteceu comigo no seguinte. Eu fui pegar um café, aí tem um babaca que sempre fica falando merda, né? E o outro rapaz lá falou, não vem não tem café não. Aí, inclusive, foi por isso que eu coloquei numa das minhas frases no Instagram, justamente isso. É a porta do Instagram. Quando me falarem que é impossível, eu vou tentar ainda mais 7 vezes. Que é a questão da... Pô, é justamente isso, né? Quando eu coloquei lá... se eu botar Magic Jefferson no YouTube, será que vai aparecer aqui? Pra eu poder dar uma... Ó, apareci, cara. Em 2022. É justamente sobre isso. Sabe, Magic me ensinou uma parada importante. Não importa as cartas que te dão, importa como você joga com elas. Às vezes a mão parece uma droga, mas se você pensar direito, jogar no tempo certo, se adaptar, dá para virar o jogo. E é isso que eu vou fazer. Jogador mais resiliente da história do Magic. Ou seja, você viu, eu sou burro, eu sou isso, eu sou aquilo. Ok, eu posso não ser mais inteligente, não posso ser mais talentoso. Mas uma coisa eu posso ser, o mais resiliente. Eu posso ser o mais resiliente, talvez não da história, mas o que eu puder ser. Jogador mais resiliente da história do Magic. E ninguém vai... Isso eu posso me dar esse título, né? É essa parada mesmo. Pegando o Mítico com o deck do campeão mundial. E aí eu coloquei as 4 cartas principais, né? É o nível que eu tô, né? Mítico, né? Que é o nível mais alto. Daí só tem, assim, ganhar o campeonato, essas coisas. Mas é sobre isso, né? No meu Instagram também tem essa parada do... Quando me disserem que é impossível, eu vou tentar ainda mais 7 vezes. Mas isso significa que a minha frequência estava se tornando mais sólida. Minha frequência positiva. Isso é. Ou seja, aí no final o cara falou, que não sei o que não sei o que lá e tal. Olha como é que eu fui resiliente pra cacete, sempre indo pra dentro, tá ligado? Falou, não, aqui não tem café não. Aí eu olhei, então ele tá tirando o que disso aí? Aí fui andando assim, não tem café não, que não sei o que. Aí tinha 2 copos, eu peguei o copo assim, vai usar copo usado? Eu falei, só o primeiro, o segundo tá limpo. Tipo assim, imagina, o cara... É tipo igual no dia D, né? O cara sentando a metralhadora e os caras tudo vindo. Sentando a metralhadora, porra, morre um, vem um, morre um, vem um, morre um, vem um. Morre um, vem 10, morre um, vem 10. Você quebra o cara. O que o Kadar falou é verdade. Toda derrota é primeiro psicológica. Então se você entrar com seu mindset vencedor no positivo, por isso que a atitude mental positiva, né?
Porra, atitude mental mesmo, cara. Por isso que eu tava brigando comigo mesmo. Olha que coisa interessante, né? Olha que coisa interessante. Fala o seguinte, atitude mental positiva, audiobook. E senta o cajado, meu amigo. Senta o cajado. Só isso que eu tenho pra te falar, mais nada. Excelente. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso, como lidar com os desafios da vida real, né? Porque por mais que a gente busque por essa expansão de consciência e nos conecta com esse estado de... Deixa eu só pegar um cafezinho. Não, isso foi foda por quê? Porque, tipo assim, através desse meu lema, eu posso impactar, influenciar o máximo de pessoas possível, que isso é uma parada que eu vivo na minha vida. E assim, imagina o babaca, a cara dele de otário, né? Tipo assim, eu fui lá, peguei o café e saí bebendo, assim, tipo assim, já que o objetivo dele era me frustrar para que eu não conseguisse entrando na minha cabeça, ele se fudeu. Deixa eu pausar que eu vou pegar um café. de presença, a gente não tem controle sobre muitas coisas. A gente mais não tem controle sobre as coisas do que tem. Por exemplo, eu não tenho controle sobre como as pessoas do meio ambiente se comportam e enxergam o mundo. E dependendo do comportamento que o meio ambiente tem, isso vai me atingir diretamente. Então, assim, como lidar com isso? É a expansão de consciência. É eu saber que aquilo ali é contra aquilo que eu defini que eu quero. Que aí a gente volta aqui ao primeiro passo. Poxa, essa é a minha realidade. E eu não quero ver essa realidade, porque ela me causa dor. Eu quero o oposto disso, que me causa prazer. Tá? Então, se eu não ficar atento aos comportamentos do meio ambiente que me conectam com essa realidade que eu estou fugindo, automaticamente eu irei para essa realidade. Então, pera lá. As pessoas rancorosas me conectam com isso, não. Então eu preciso começar a me autossugestionar, me colocar em condições que não vão me fazer ficar rancoroso. É exatamente isso, certo? É exatamente isso. E aí entra uma próxima virada de chave. Lembra que eu disse que nós passamos por várias delas na nossa vida? E isso é o nosso processo evolutivo? Então, digamos que você já teve o primeiro passo, teve acesso à lei da atração, começou a se movimentar, a melhorar a sua frequência, você encontrou um obstáculo. Tá. As pessoas ao seu redor e a sua falta de inteligência emocional. Né? Não são as pessoas. Eu tenho falta de inteligência emocional ao ponto das pessoas me incomodarem ou despertarem em mim uma versão ruim. Ótimo. Então isso é uma virada de chave, uma outra virada. Peraí, eu tenho que desenvolver então inteligência emocional. Então eu preciso me relacionar com esse tipo de informação e conteúdo. Porque se quando eu descobri a lei da atração, por exemplo, a pessoa descobriu a lei da atração, ela começou a mudar os pensamentos, etc., significa que se ela conhecer o que engloba administrar melhor as suas emoções e sentimentos, você também vai mudar. Uhum. E aí você vai para a próxima etapa depois. Nós sempre encontramos chaves que precisam ser viradas na nossa vida. Autoresponsabilidade. Sim. Total. Por exemplo, uma pessoa ela quer muito dinheiro. Ela está usando a lei da atração para atrair dinheiro. Só que ela começa a perceber que ela tem dinheiro, mas ela não tem uma mentalidade multiplicadora. E sim uma mentalidade gastadora. Compulsiva às vezes. Porque se você tinha uma mentalidade pobre financeiramente, significa que você tem uma mentalidade pobre com mais dinheiro. E aí nesse momento a pessoa tem que entender que ela tem que desenvolver uma inteligência financeira. E isso vai exigir que ela se relacione com esses conteúdos. Ou seja, desenvolva essa habilidade para sustentar essa nova realidade que ela está buscando. Isso que ela mesma atraiu. Então, atrai mais dinheiro, certamente eu começo a perceber que eu preciso saber lidar com esse dinheiro. Ou eu continuo gastando dinheiro, ganhando dinheiro, gastando dinheiro, ou eu entendo, opa, peraí, preciso virar uma próxima chave. Aprender a lidar com isso. Excelente, excelente, muito bom. E além da carta, das duas formas de escrever, né, da escrita que você trouxe, da visualização, tem um vision board também, né, que é o quadro de visualização. Como que funciona o quadro de visualização aos olhos da lei da atração? E você costuma utilizar, você utiliza? Sim, bastante. O quadro de visão, ele é muito importante porque o nosso subconsciente se comunica através das imagens, né? Então, só existe pra nós o que tem uma imagem vinculada. Então, quando eu falo xícara, isso é aceito pela minha mente porque a imagem de uma xícara, ela existe muito bem. Você já viu, né? Já vi em algum momento. Por isso que a palavra Deus é uma incógnita pra nós, porque não há imagem que representa isso. Tanto que as pessoas tentaram trazer, né, uma imagem de Deus para que isso fosse mais real ainda pra nós. Quando você começa a pensar em uma nova realidade, automaticamente o seu subconsciente busca alguma informação, alguma sensação, alguma imagem relacionada a esse lugar. Tá. Se você nunca viu uma Ferrari, por exemplo, nunca tocou numa Ferrari, nunca ouviu o som de uma Ferrari, ela não vai vir pra você. Mas a partir do momento em que você sabe qual é o som, o cheiro do carro, o peso da porta, aquilo passa a existir na sua realidade mental. Então existe uma maior chance de você cocriar isso. Quando se trata do quadro de visão, se tornar o que ainda é irreal para você mais familiar. E eu uso o quadro de visão para ajudar na minha visualização. Então, por exemplo, eu estou criando uma casa também. Hoje eu moro num apartamento, eu quero ter uma casa. Uhum. Inicialmente, eu visualizava a minha casa, só que ficava muito vazia as imagens. Eu não conseguia definir exatamente como era a porta, ou a cor da piscina, em qual ambiente ela estava. Então era muito confuso. E a confusão não cria. Perfeito. Então eu comecei a procurar na internet uma casa que de fato se relacionava com a minha personalidade. Não bastava demonstrar uma casa rica, tinha que ser de acordo com o meu gosto. Se eu gosto de uma casa mais moderna, ou se eu gosto de algo mais clássico, precisaria ser exatamente da forma como eu faria. E a partir do momento que eu coloquei aquela casa no meu quadro de visão, eu olhava para essa casa alguns minutinhos antes da minha visualização. E quando eu ia visualizar, eu entrava exatamente nessa casa. Então eu sabia qual era a cor da porta, como era o piso, como era o meu quarto. Então isso facilitava a imagem da minha mente para que eu pudesse me teletransportar para lá. E aí sim, começar dentro dessa imagem a desenvolver os 5 sentidos nela. Quais seriam os 5 sentidos? Tocar em algum lugar, sentir algum cheiro, se relacionar com esse ambiente. Sim. Então, é uma cadeia de acontecimentos que te torna um criador da sua realidade. O quadro de visão facilita a imagem na mente, porque a imagem na mente cria. E aí, quando você se relaciona com essa imagem, usando os seus 5 sentidos com ela, entra naquela questão do cérebro não saber o que é real e imaginário. E o que vai criar, já que ele não sabe o que é real e imaginário, onde estiver o seu foco. Porque temos 2 realidades acontecendo nesse momento. A sua de agora e a que você está visualizando na mente. Já que o cérebro não sabe o que é real e nem imaginário, mas nós temos 2 situações, qual é a que vai vir e permanecer na sua realidade? É onde mais você estiver. É o foco. Sensacional, Duda, sensacional. E como que você trabalha o fato de algumas pessoas, às vezes,
começarem a buscar por essa expansão de consciência, começarem a procriar e se verem alcançar aquilo, mas parece que quando alcança, acontece aquela... Na verdade, acho que esse lance do audiobook, eu tenho que... realmente, eu não fui até o final porque muita coisa que ele fala eu não acreditei. Mas, mano, o Olavo de Carvalho falou, cara, você nunca entra com esses seus viés, entendeu? Mesmo que você seja ler um livro de Marx, você tem que dizer, naquele momento da leitura, que você ainda está aprendendo e tal, está estudando o cara, coloque como se fosse tudo que está sendo falado uma verdade absoluta. No momento de leitura, ou seja, enquanto você estiver ouvindo o audiobook, concorde com tudo. Tudo que o cara está falando é 100% verdade, não importa a lorota que ele conte. Só depois, no final do livro, que ele contou tudo, aí sim você pode começar a co-criar, né, o seu próprio juízo de valores. Nunca durante, entendeu? Senão você vai estar muito enviesado para poder aprender alguma coisa. Entendeu? E mesmo ali, você, por exemplo, não concordando com 70%, ou com 90%, ou com 99%, pelo menos 1%, alguma coisa, você vai aprender com ele. Mesmo que assim, um cara todo errado, o cara escreveu, mas o cara escreveu com tão enfático, entendeu? Com tanta força que realmente, para uma mente menos evoluída, pode realmente ser verdade. Como foi o Mein Kampf, né, A Minha Luta do Hitler. Você sabe que aquilo ali é uma baboseira, uma burrice, não deveria existir, mas existe. Você pode pegar e ler esse livro, entendeu? Justamente para ver, tipo assim, por exemplo, você pode aprender de oratória, não necessariamente você aprender os ideais nazistas, ideológicos, você não vai aprender isso, mas você pode aprender como Hitler se comunicava, entendeu? E aí, a partir disso, você aprender a se comunicar melhor, entendeu? Melhorar a sua comunicação. Não, essa que é a ideia, entendeu? Aprenda o que lhe for útil e se desenvolva a partir disso. Então, na próxima vez, né, eu já tentei uma vez Atitude Mental Positiva, audiobook, realmente, assim, veja como uma verdade absoluta e irrefutável. É aquilo e é aquilo mesmo, tá ligado? Como se estivesse lendo a Bíblia, é uma verdade absoluta, não tem como negar. Óbvio que para fins didáticos isso é muito melhor. Professor Olavo, muito obrigado. Autossabotagem, aquela síndrome do impostor. Às vezes ficam doentes fisicamente, inclusive. Verdade. Né? Como lidar com isso? Aí entra a questão de atrair antes de ter reprogramado as crenças. E isso aconteceu comigo. Depois que eu descobri a lei da atração, eu comecei a trabalhar muito a minha frequência vibracional, com a gratidão, com a visualização e etc. E aí o dinheiro começou a vir pra mim. Só que eu não tinha familiaridade com o dinheiro. O que aconteceu? Eu perdi absolutamente tudo. E isso acontece com muita frequência. Se a gente pegar a história das pessoas bem-sucedidas, elas tiveram fases de falência. Você teve? Sim, eu tive. Eu cheguei a juntar, né? Porque naquela época eu não sabia investir direito, eu tinha 18 anos. 600 mil reais. Com 18 anos? Exato. Aproximadamente, quase 19. A 600 mil reais, com 18, quase 19. Isso, eu comecei a ganhar 20 mil, eu guardava quase tudo que eu ganhava. Então eu demorei bastante pra subir meu padrão de vida. E aí eu perdi tudo porque eu entrei em um relacionamento ruim. E esse relacionamento foi só a estratégia do universo, das minhas crenças, para mostrar pra mim que, opa, eu não tinha reprogramado elas. Então, com a sua frequência vibracional, você atrai. Só que o que determina, o que se mantém na sua vida, é aquilo que você verdadeiramente acredita que você é. O que você se permite possuir. Então, quando você não reprograma o seu eu, e aí volta no que nós conversamos lá no início, que a melhor forma de usar a lei da atração não é com técnicas. Essas técnicas, elas servem só pra você acreditar no que você está fazendo. Então, poxa, eu fiz uma técnica que eu atraí tal coisa. Agora eu acredito verdadeiramente que a lei da atração funciona. Pronto, é pra isso que elas servem. Tá. Agora, para uma mudança de vida, você tem que mudar quem você de fato é. Identidade. A sua identidade. Perfeito. E aí, depois que eu perdi tudo, veio mais um insight na minha mente, e eu pensei, eu preciso reprogramar quem eu sou. E eu comecei a trabalhar técnicas da reprogramação mental. Tá. Pra uma mudança mais sólida. Legal. E de que forma que você trabalhou? Comecei a estudar profundamente técnicas da neurociência, da neuroplasticidade do cérebro, que diz que nós não temos uma personalidade ou uma mentalidade definitiva. Ela é plástica. Então, a cada livro que a gente lê e entende, internaliza profundamente, a gente muda. Nossa mudança acontece o tempo inteiro. Por isso que nós temos que tomar cuidado com os ambientes em que nós estamos. Antes as pessoas falavam, não. Então eu diria que, tipo assim, ok, eu sou resiliente pra caralho. Né? Eu sou o cara, cara, é impossível, vou tentar 7 vezes. Só porque você falou que é impossível. E isso tem me gerado frutos. Agora, pra ser esse cara fodão, entendeu? Tipo assim, pra ter a técnica, o mental e o dinheiro pra fazer, né? E aí a gente vai ter os 3 e vai dar certo com certeza. É uma receita de bolo. E aí o mental é o mais importante, cara. A técnica em si não é tão importante. Você vai se tornar um cara realmente técnico, vai colocar as marcações, vai calibrar cada tipo de ativo para uma determinada coisa, e aí vai fazer muita grana mesmo. Entendeu? Vai expandir, enfim, um rolo danado. Mas tudo parte da atitude mental positiva. Então são várias ferramentas. Eu falei, força e jeito, meu amigo. É força e jeito. Entendeu? Esse jeito é essa parte técnica, né? Não é que o refino é esse aqui, tá ligado? Mas tem que fazer força, não tem jeito. É força e jeito, empurra em qualquer sujeito. Foi assim que eu peguei a Sula e caramba, Jéssica Reis.
Pô, e a Priscila, né? E a Juliana. Caramba, eu sou brabo, hein? Mas vambora. Mas é a mesma coisa, tá ligado? Não, pra você aprender tem que ser até os 22 anos. Uma nova língua, né? Você tem mais facilidade. Não, isso é mentira. Porque o cérebro, ele é plástico. E aí eu percebi que para que existisse essa mudança, precisaria da repetição. E era exatamente o que eu tinha feito inserindo o meu programa de escassez. Todos os dias, através da repetição, que eu ouvia, falava, sentia, experimentava, reforçava a ideia de que eu era pobre e que a vida é assim. Exato. Eu falei, ok, como que eu vou fazer isso? Já que eu ainda não tenho esse ambiente externo. Porque tudo vinha da minha mente. Eu comecei a ganhar minha grande quantidade de dinheiro, eu cheguei até os 20 mil antes de reprogramar as minhas crenças. Só com a minha mente. 20 mil mês, né? Isso, todos os meses. Eu fiquei presa nos 20 mil durante um bom tempo. Aproximadamente uns 3, 4 anos, sem conseguir sair dali. É uma resistência aí. Exato. Eu tinha me permitido até esse lugar. Enquanto eu não reprogramei as minhas crenças, eu não ultrapassei. Só que tudo que eu tinha criado até aí só estava na minha mente. No meu ambiente não existia sequer uma pessoa. Um amigo, alguém pra me dar um conselho, nada. E eu percebi que eu precisaria sair dali. Legal. Que eu tinha que me colocar em ambientes físicos, com pessoas de verdade, para que eu pudesse experimentar o mundo na realidade também. Né? Então era um conjunto. E eu comecei a usar os meus 5 sentidos também, para me convencer de uma nova verdade para mim. Então eu comecei a consumir muito conteúdo de dinheiro, comecei a frequentar muitas palestras, a ouvir as pessoas falando, para que começasse a mudar toda a minha percepção que eu tinha em Você relação tem ao dinheiro. intimidade com relação ao dinheiro. Isso. Passei a me relacionar de fato com o dinheiro. Porque antes era só um ideal, mas eu não tinha entendido como ele era, ou o que ele era, ao ponto de dominar isso, porque você só domina o que você entende verdadeiramente. Sim. E eu comecei a levar muito a sério essa busca, que foi uma próxima chave na minha vida, de com o que eu tô lidando, o que eu tô tentando atrair. É dinheiro. Mas como eu faço pra lidar com ele? Entre ganhar, poupar, multiplicar, doar, gastar e continuar tendo dinheiro. Coloquei essas 5 etapas na minha vida pra me aprofundar muito nisso. E era o que faltava. Depois desse momento, aí rapidamente eu ultrapassei meu termostato financeiro, que é assim que eu chamo esse teto. Que era os 600 mil. Na verdade, os 20 mil mês, mas os 600 mil que você tinha acumulado ali dos 18 para 19. Exato. Rompeu a resistência. Isso. No trading a gente fala de resistência e suporte. Resistência é teto, suporte é chão. Então você transformou a resistência no novo chão. Como se você saísse do primeiro andar de um prédio e fosse pro segundo. Exato. Hoje eu acredito que você tá pra cima do 10º andar já, né? Sim. E eu sempre falo para as pessoas que, mesmo que você esteja no segundo andar, alguém que está no primeiro pode aprender com você. E geralmente ensinando a gente aprende bastante, né? Exato. Eu aprendo muito comigo falando. É mesmo? Você conversa com você mesmo? E sempre que eu estou nessas conversas, Nós somos dois que conversamos com nós mesmos. Nossa, nós somos 3, cara. Vou botar a mãozinha aqui, ó. Tô apertando a mão de vocês, pelo menos mentalmente falando. Eu converso, na verdade eu brigo comigo mesmo. Pá! Como é que você fez isso? Como é que você fez aquilo? Você tá doido? Melhora, não sei o quê. Isso aqui tudo é fruto de uma conversa comigo mesmo. Inclusive, eu vou botar aqui, ó. Atitude mental positiva. Audiobook. É isso aí, meu irmão. Não tem muito que... Caralho, 10 horas. 10 horas. Meu irmão, força e jeito. Tu não quer aprender? Pau Pereira, irmão. Pau Pereira, o problema é seu. Olha só como é que vai ser, ó. Prefácio. O grande filósofo dinamarquês e pensador religioso Charles Kierkegaard uma vez escreveu: "O sinal de que um livro é bom é quando o livro lê você." Você tem em mãos um livro desse tipo, que não apenas se tornou um clássico no campo da autoajuda, mas também tem a rara capacidade de se relacionar com seus problemas, solidarizar-se com eles e então aconselhar você sobre a... Ou seja, 5 horas, 38 a gente arredonda para 40, 5 horas e 20 minutos de porrada nesse livro aqui. Óbvio que vai ser na 2, rápida, mas é isso aí. Ninguém disse que seria fácil, mas ninguém disse que é impossível. Olha como é que, assim, eu já tô muito mais assertivo com o meu falar, tá ligado? O meu falar muda o meu agir, muda o meu pensar e muda a minha tomada de decisão. É por isso, não tira o olho da bola e rebata com toda a força, mas dê porrada mesmo, caralho. Entendeu? Não dê respeito aqui, não merece não. E vai pra dentro. Isso aqui é a próxima etapa, meu irmão. Já vou dar um joinha aqui. Ah, mas você pode conseguir com menos. Não, velho. Pague o preço. E você, escreve nos comentários, você troca ideia com você mesmo. Você não tá doidona não, tá? Inclusive, se você achar que está doidão é um ótimo indicativo de que você tá no caminho Tá no certo. caminho certo, legal. Sim. Eu converso muito comigo, inclusive pra chamar minha atenção. Isso geralmente funciona bastante. É legal quando você tem uma consciência ao ponto de entender que a sua consciência é separada do seu corpo, né? Muito bom falar mais É sobre quando isso. você tem o poder de transcender seu corpo e sair dele quando necessário, sem necessidade de entrar em estado meditativo. Mas se colocar assim de fora da situação e analisar como está sendo, se está tudo bem. É o metapensamento, né? Você Metapensamento. observar o seu pensamento. Isso. Como você se observa, Dudu? Você consegue se enxergar ali na terceira pessoa? Ou você tem dificuldade? Eu tenho muita facilidade. Tem facilidade, né? Tenho.
Mas é treino, né? E pras visualizações, por exemplo. Poxa, quantas vezes eu fiz? Hoje em dia é simples, eu nem preciso fechar os olhos pra visualizar. Por exemplo, as duas torres aqui, né? Eu andava no carro com um fone de ouvido e eu imaginava isso de olhos abertos mesmo. Passava ali na frente, nossa, que lindo, né? Essas torres. Um dia eu vou entrar aí. Simples. Nada muito elaborado. Mas no início não, eu precisaria sentar em estado meditativo. Então as pessoas têm muita dificuldade de entender que o treino vai te levar não à perfeição, né? Porque nada é perfeito. Mas a alta habilidade, né? Excelente. O treino te leva à alta habilidade. Bora, escreve, meu irmão. Você já sabe, mas escreve de novo. Né? Repetição manda aprendizado. O treino te leva não à perfeição, mas à alta habilidade. Uau! Show de boleba, neguinho. Show de boleba, neguinho. Só vai. Excelente. E dos desafios que você enfrentou na tua vida, qual foi o maior desafio que você enfrentou e o que você aprendeu com esse desafio? Meu maior desafio, sem dúvida, foi e ainda é me relacionar com o amor em relação às pessoas. Porque eu me protegi muito do amor e isso influenciou significativamente na minha vida profissional e financeira. Eu tinha muito medo de amar e uma das maiores lições da nossa vida é justamente as relações com os outros, né? E nessa fase da minha construção até os meus 20 mil, o que eu fazia? O que eu fiz? Eu eliminei todo o gatilho que tinha ao meu redor. Me coloquei no meu casulo e era a minha vida e as minhas clientes. Só. Não tinha amizades, não tinha relacionamentos, nada. Não tinha acesso às pessoas porque nas pessoas estavam os meus gatilhos. Sim. E eu só fui descobrir que eu não estava curada quando eu fui pro mundo. A princípio, ali dentro da minha casa, da minha clínica, a princípio era uma salinha, eu achava que eu estava super bem, porque ninguém tinha me alfinetado. Quando eu fui pro mundo, comecei a me relacionar e pensei, opa, peraí, tá tudo aqui ainda. Só que eu tava me protegendo disso. E aí eu encarei, fui corajosa. A coragem é importante. Eu vou me relacionar com as pessoas. De todos os tipos, tá? Não só relacionamentos amorosos. E isso exigia muita inteligência emocional. Sim. Saber se relacionar, principalmente saber ser amado. Lidar com as diferenças. Então, isso é uma grande dificuldade. Foi uma grande dificuldade na minha vida, que eu desenvolvo isso até hoje, tanto que eu falo com pessoas, né? Sim. Antes eu trabalhava com estética, mas eu só atendia, não tinha esse bate-papo. Desde que eu percebi que eu precisaria me desenvolver essa comunicação com os outros, ao invés de me fechar, que eu tinha que amar as pessoas e permitir que elas me amassem de volta, eu comecei a desenvolver tanto isso que hoje eu faço isso. Olha que engraçado. Essa é a minha maior dificuldade. Na minha maior dificuldade estava justamente o meu pote de ouro. Quando eu comecei a olhar pra isso, que antes eu não queria, a me relacionar, a falar, me comunicar melhor, não falar sobre posicionamento, etc., mas entender, ouvir, interpretar, foi ali o meu propósito. Geralmente, na sua maior dificuldade, naquilo que você mais resiste, é onde está a sua maior força. Impressionante. Exatamente, exatamente. Por várias vezes, assim, ao longo da minha vida, eu percebi que, por exemplo, se tinha algum compromisso e eu sentia um incômodo gigante e aparecia várias interferências, várias coisas assim, poxa, parecendo que estava me impedindo de ir naquele compromisso, é porque aquele compromisso iria me levar para um próximo nível em algum aspecto da vida. Então, a percepção disso, o enfrentamento, a coragem, faz toda a diferença, né? A gente sente essas resistências, né? Quando a gente tá próximo. Por isso, força e jeito, cara. Força porque, tipo assim, você tem que aguentar a porrada e bater forte no cara pra ele cair. E jeito é porque, tipo, você tem que saber o momento e a hora certa pra fazer tudo isso. Prestes a nos conectar com a nossa verdadeira essência. Sim, só que nem todo mundo tem essa percepção que você tem, por exemplo, você comentou, de eu entendi que isso é uma resistência e que eu preciso ultrapassar essa resistência. E as pessoas precisam olhar pra resistência como uma nova porta. Não é o teto onde você tem que bater e voltar. Você tem que abrir isso e ultrapassar para o próximo nível. Excelente, excelente. E qual a sua visão, Duda, da relação da mente e do corpo? Você acredita que a lei da atração ela é capaz de ajudar-nos a nos curarmos fisicamente, inclusive, doenças físicas? Como você enxerga isso? Sim, com certeza. Inclusive, nós temos vários relatos, né, de pessoas que se curaram porque os seus pensamentos, eles despertam emoções que liberam hormônios. Então, o estresse, o medo, a angústia, a tristeza, liberam hormônios negativos, falando bem basicamente aqui, né, que pode adoecer as suas células. Então, os nossos pensamentos, emoções e sentimentos, eles influenciam nas células do nosso corpo. Por isso que fizeram aquele estudo da água, né, quando você pega 2 recipientes de água e você começa a falar palavras positivas para um e palavras negativas para outro, através de um microscópio você consegue perceber que no recipiente em que tinha água recebendo palavras de amor, de afeto, de admiração, a água estava completamente cristalina. Em contrapartida, no outro recipiente, onde escutou palavras de ódio, de rancor, a água estava completamente com moléculas separadas, havia muita desordem. Desordem das moléculas. Exato. E isso acontece com as músicas também, fizeram esse mesmo experimento. Que a música clássica, ela organiza, realinha as moléculas da água. E como o nosso corpo é feito por 70% de água, assim como o planeta Terra, né, olha que incrível. O que a gente escuta e o que a gente fala influencia na água. E se o nosso corpo é feito por 70% de água, talvez isso explique por que as palavras de afirmação elas fazem tão bem para o nosso sistema central completo. Quando você se comunica com a água, ela responde. Quando você se comunica com você, quando você fala com você, seu corpo responde. Talvez isso seja uma grande resposta. Então, qual foi a pergunta mesmo que acabei indo aqui? Não, é exatamente sobre isso, a relação da mente e do corpo. Exato. Né? A relação da mente e do corpo. Faz todo sentido, faz todo sentido. Existe agora não me recordo o nome, um seriado não, foi um documentário, eu não me recordo o nome, que fala que as pessoas elas utilizavam da visualização para se curarem de patologias, né, físicas. Você já viu sobre isso? Você trabalha isso também? Por exemplo, você está com uma dor de cabeça, algo, né, bem superficial, perto de algumas patologias que foram apresentadas nesse documentário. Inclusive, você, se estiver assistindo aí, se souber do documentário que eu tô falando, deixa nos comentários, por favor. E já aproveita, aperta no curtir aí, pega o link desse nosso episódio, que tá top. Tô curtindo, você tá curtindo? Amando. Então, se você tá curtindo, aperta no like e compartilha, passa adiante, combinado? Você utiliza desse recurso da visualização para poder, poxa, eu tô com uma dorzinha de cabeça, eu tô com um incômodo físico mesmo, para poder se alinhar? Eu uso bastante isso, Gui, pra academia. A academia não é meu ponto forte, mas desde que eu entendi que eu estava com dificuldades reais de criar esse hábito, eu comecei a me visualizar treinando muito bem, lindamente. E aí isso começou a realmente melhorar a minha performance no treino. E eu visualizava bastante isso do treino. Então,
correndo no parque, com um estilo de vida saudável, sem nenhuma resistência. Pra dor de cabeça, etc. Ainda não tentei. Mas isso do treino é tão real que fizeram um experimento colocando um grupo de pessoas que frequentavam a academia de forma recorrente, normal, só que sem tanto empenho assim, e um outro grupo de pessoas que começaram a treinar, só que também na mente. E perceberam que a visualização daquelas pessoas que treinavam, faziam exercícios na mente, influenciou no ganho de massa muscular desse grupo. Legal. Então o poder da nossa mente é tão incrível que ele consegue interferir no nosso ganho de massa. Total. Todo mundo agora vai começar a fazer os agachamentos. Mental, né? Sim. Mas isso é real, né? Eu pratico musculação, eu gosto muito de exercício, atividade física já faz bastante tempo. E hoje eu não corro mais. Essa é uma época que eu corria na rua, né? Hoje eu pedalo. E por vários momentos eu estava assim numa situação de fadiga extrema e eu começava a falado mesmo, só mais um passo, só mais um passo, só mais um passo. E aí eu visualizava o meu relógio com a quilometragem que eu gostaria e de repente você passa daquele nível de dor, né? Porque assim, se você sente que é o seu limite, na verdade você está ali nos 60% ainda, você tem mais 40% para queimar de combustível, né? Então é importante a gente ter a consciência de quão poderosa é a nossa mente e utilizar dessa ferramenta incrível que nós temos a nosso favor para tudo na vida, né? Sim, olha que engraçado, foi a comunicação. A autocomunicação. As pessoas vencedoras são as pessoas que têm uma autocomunicação positiva. Você pode estar passando pela pior... Puta que pariu. Foi mal. Não quero mais xingar. Vamos lá, vermelho. As pessoas vencedoras possuem uma autocomunicação positiva. fase da sua vida. Se você fala pra você que vai dar certo e que a gente vai conseguir, porque quando eu falo comigo, eu me coloco como uma segunda pessoa. A gente vai conseguir, vai dar tudo certo. Você consegue ultrapassar essa barreira. E eu percebi o que era mentalidade justamente fazendo uma corrida também. Porque as pessoas elas falam muito hoje, né, sobre mentalidade, mas o que é isso? O que é uma mentalidade abundante, uma mentalidade próspera? Nada mais é do que a sua comunicação interna. Porque eu estava quase desistindo também da corrida e eu pensei, não, eu vou continuar. Até a saída, que era até a saída do parque, eu tava correndo bastante. Eu tava correndo em direção à saída. Legal. Eu falei, não vou parar aqui, eu vou ir até o final. Eu vou. E aí eu falei, caraca, olha quanto eu consegui. A mais, né, porque já tava doendo tudo. Eu falei, é impressionante. Se você consegue ultrapassar essa barreira de fato, como você ultrapassa? Falando com você, te dando ordens. Se comunicando, né? É isso. Que é desenvolvendo intimidade com você mesmo, né? A gente precisa aprender a se relacionar com nós mesmos, né? A gente tá toda hora olhando pra fora, procurando a resposta do lado de fora. E, poxa, você esquece que muitas vezes você que é a pessoa que precisa de estar mais conectado a si mesmo, de se cuidar, né? Você precisa olhar mais pra dentro, pra buscar as informações que você tanto busca do lado de fora. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre os ruídos. Quais são as coisas que acontecem no nosso dia a dia que trazem ruídos e que nos desconectam desse fluxo de abundância? E como lidar com isso? Muito boa. Olha, um grande ruído que eu vejo que nos tira do fluxo da abundância é o vício e a dopamina. Eu tenho observado bastante isso, principalmente no celular. Tá, redes sociais, tudo mais. O vício no celular. Por quê? O que cria a nossa realidade é o nosso foco. E quando você começa a criar a sua realidade na sua mente, você tem que estar mais lá do que aqui. Só que quando você entra na tela, ela te suga. O nosso tempo vai embora, a gente passa muito tempo ali. Que na verdade em nenhum lugar, né? Porque geralmente você passa o tempo, literalmente. E isso te afasta daquela dimensão em que você está tentando se conectar. Quando suga o seu tempo, significa que o seu foco tá ali. Que o seu tempo de vida, a sua energia tá ali. E se tá ali, quanto tempo, quanta energia, quanto foco está sobrando para aquela realidade que você está criando? É matemático. Sim. Se você passa básica, inclusive. Básica. A Apple traz, né, a quantidade de horas que você passa no celular. Se você passa 8 horas por dia no celular, o que é que você está fazendo com as outras? Provavelmente comendo, tomando banho, o básico. Tá. E quanto do seu tempo, de energia, você está investindo no que você está tentando criar? Então esse é um grande ruído que eu tenho trabalhado bastante em mim, porque eu trabalho com internet. Sim. Então o que eu faço? Eu organizo blocos de foco total pra mim hoje, e geralmente nesses blocos o meu celular tá bem longe de mim. Porque se ele está perto, parece que a energia do celular te atrapalha. Ele tem que estar longe. E isso é algo que tem que ser pensado, a gente tem que olhar pra isso. Porque o celular ele está nos roubando tempo com a nossa família, com as pessoas que a gente ama. Tempo de qualidade. Esse é um ruído que tem que ser trabalhado. O outro é a dopamina. Álcool, vícios. Inclusive eu estava comentando com uma amiga recentemente. Perguntei pra ela, você já percebeu que a maioria das pessoas pobres, escassas financeiramente, assim como eu era um tempo atrás, tem vícios? A maioria. Cigarro, ou elas vivem entorpecidas na bebida. Mesmo que seja uma cervejinha. Sem perceber. Net, jogo do tigrinho. Exato. Porque elas querem fugir dessa realidade. E o vício, ele é algo que pega demais. Geralmente, as pessoas têm predisposição a viciar nas coisas. E onde é que nós estamos colocando isso? Quais são os nossos vícios? Porque nós somos viciados em coisas. Ou em algo positivo ou em algo negativo. E isso é uma ótima sinalização. A gente tem que tomar muito cuidado. Principalmente na dopamina. Em ter prazer o tempo inteiro. Porque quando você tem prazer o tempo inteiro e tem dinheiro pra suprir esse prazer, você entra o quê? Na depressão. Exato. Então não é que o dinheiro traz tristeza, é justamente o excesso da felicidade. E o dinheiro ele vai te trazendo a possibilidade de proporcionar mais felicidade. E isso é uma questão muito interessante, porque quando a gente tá na vida escassa, a gente quer ser feliz. Quando a gente tá na vida feliz, a gente pode ter um monte de coisa e começa a ficar triste. Qual que é o equilíbrio disso? Exato. E como chegar nesse lugar? Mas eu comecei a trabalhar isso em mim. Como? Administrando o meu estilo de vida. Antes eu só queria comer em bons restaurantes. Não importava se era um dia comum na semana. Eu comecei a ficar, não viciada, mas só queria bons restaurantes. No almoço, a janta, eu pedia um iFood. Poderia escolher qualquer coisa que eu queria comer. Qualquer coisa que está no iFood, o que eu quero hoje? Eu comecei a me limitar. Entregar essas fontes de prazer. Eu não queria mais uma conversa com a minha amiga. Eu queria um vinho maravilhoso, com queijos, petiscos. Então essa vida de experiências e prazeres, muito bom no início. Mas depois eu comecei opa, peraí. Isso tá me trazendo um pouco de tristeza. E aí eu saquei por que as pessoas famosas e ricas, geralmente, elas entram em depressão. É justamente por isso. Como administrar essa sua voz? É você se liderando, como se você estivesse falando com o filho. Não, você não vai fazer. Pronto, acabou. Você tem que impor esse limite.
Como se estivesse conversando com um filho. Muito bom. Sim, por isso que eu falo comigo na terceira pessoa. Legal, legal, um baita exercício. Você estava falando, né, de situações de vício. Eu já vi vários casos de pessoas trocarem de vício. Por exemplo, tem um vício muito negativo, às vezes ela tem drogas, e substitui pelo vício num esporte. Né? Então faz essa troca de vício, um vício maléfico para um vício benéfico. É uma manobra também, né? Uma Sim. estratégia também. São as mesmas camadas do cérebro, né? Exato. E, na verdade, você tem que substituir o vício com consciência disso. Exato, exatamente. Sabendo que você está fazendo Você essa troca tá fazendo. consciente mesmo. Sim. E mais uma vez, focando no objetivo. Aquele exercício inicial que você trouxe é fundamental. É você olhar para o teu estado atual, um estado que gera dor, e falar assim, chega. Utilizar a energia da raiva, muitas vezes, chega, eu não Isso. quero isso para mim. E olhar para o oposto, que é essa vida que traz prazer. E aí, a partir daquele momento, começar a buscar desenvolver habilidade para ter comportamento e viver aquela realidade. Isso, e agora você entendeu tudo. Porque justamente o amor e o ódio, a raiva, eles são polaridades opostas de uma coisa só. Graus diferentes de algo. Por isso que geralmente você, quando ama muito alguém, essa pessoa te decepciona, você odeia essa pessoa. Não é assim, não gosto Verdade. não. Na mesma proporção que você ama, você é capaz de odiar. E temos aí as provas do divórcio, né? Pessoas Exato. que se amavam agora se odeiam, não conseguem, não se suportam. Quando você pega essa sensação ruim de ódio da sua vida, de você, às vezes, você precisa conseguir despertar amor em alguma outra coisa. Porque somente uma frequência tão potente quanto é capaz de te movimentar e te tirar desse lugar. Então, quanto mais você odeia a sua vida, na mesma proporção você tem que amar uma outra vida. Porque senão, o maior sentimento vai te prender onde ele estiver. Nós somos movidos por isso, por intensidade. Quando você encontra o seu ponto de desejo absoluto, você consegue sentir na mesma proporção que a raiva da dor. E isso te movimenta pra lá. Caso contrário, caso você sinta uma faísquinha só, você vai ficar magnetizado, marinando nesse ódio. Marinando nesse ódio. Excelente, Duda. Na verdade, é exatamente isso que eu me sinto, cara. É assim, exatamente, por exemplo, jogando Magic, cara, é uma ferramenta de autoconhecimento gigantesca, cara. É uma ferramenta, tipo assim, você tá o tempo inteiro trocando porrada ali. Quando você tá apanhando, você tá puto, você tá estressado, você tá não sei o quê. No trabalho lá, como operadora de supermercado, a mesma coisa. Toda hora alguém falando, toda hora não sei o quê, pressão, não sei o quê, ignorância e tal. Você tem que ter, não vou dizer válvula de escape, que você tem que enfrentar. Por isso tem que ser forte. Tem que ser forte para aguentar a porrada e tem que bater forte para derrubar o adversário, não tem jeito. Entendeu? E nesse trocar de tiro, fazer o tem que ser feito e cumprir a missão ainda por cima. É força e jeito, mano. Vai por mim. Top demais, hein? E aí, você não apertou no curtir ainda? Ó, reza a lenda que não apertar no curtir no episódio com o Eduardo Escobar, você se desconecta do fluxo de abundância. Ah, não, apertem aí, por favor. Olha só, você tem mais de 5 mil alunos, né? Alunos, enfim. E eu acredito que você tenha várias histórias de sucesso. Mas tem alguma, assim, que, caraca, você fala dela, assim, e é um baita de um case, você se orgulha dela, alguma mega história pra compartilhar com a gente? Olha, eu tenho, e é da minha melhor amiga, que foi praticamente a minha mentorada. Inclusive, eu validei a minha metodologia com ela. Quando eu conheci a minha melhor amiga hoje, ela era uma pessoa bem sucedida na área dela. E ela ganhava aproximadamente uns 10 mil reais trabalhando de CLT. Tá. E aí, os mesmos passos que eu fiz pra mudar minha realidade, que virou uma metodologia, eu passei pra ela seguir. E aí, eu impus uma sugestão, que foi: você vai sair da CLT. Você vai largar. Não, você não vai nem pensar. Você vai pedir as contas pro seu chefe amanhã. Ela: não, imagina, não sei o quê, não posso. Como? Eu ganho salário de 10 mil. Eu falei: não, você vai. Você não aguenta mais estar aí, você vai pedir as contas. Ela não aguentava mais estar lá. Ela não estava satisfeita. E eu via o potencial nela. Eu falava: cara, você é muito boa. Você está enriquecendo o seu chefe. Trabalhava com vendas, trabalha ainda. Eu falei: você está enriquecendo o seu chefe, você pode fazer o mesmo com você. Você sabe vender, você sabe vender qualquer coisa. Você tem que sair da CLT. E ela tomou essa coragem, né? Veio a resistência, decidiu ir para esse caminho. Menos de um mês depois, ela tinha ganhado os primeiros 18 mil reais dela na vida, vendendo infoprodutos de outras pessoas. Seguindo o mesmo passo que eu trouxe na minha vida. Visualização, palavras de afirmação e etc. E olha que engraçado, porque ela avançou muito mais rápido do que eu. Porque ela tinha crenças diferentes da minha. Menos de um mês depois, ela fez os primeiros 20 mil. Inclusive, ela até vendeu alguns dos meus infoprodutos como ninguém. E isso mudou completamente a vida dela. A primeira mentoria dela foi muito mais alta do que a minha. Porque ela não tinha crenças de rejeição, por exemplo. Então, as suas crenças, elas mudam a sua relação com o dinheiro. Eu olho pra ela e eu falo: cara, você é a comprovação de que tudo isso é real. E que, inclusive, não precisa demorar tanto quanto foi comigo. Porque, às vezes, as pessoas, elas pegam e falam: não, mas será que vai ser ao mesmo tempo da Duda? O tempo da Duda é muito ou é pouco? Thiago Finch, por exemplo. Sim. Ele mostra o caderninho dele, né? Que ele escrevia a vida real dele. Ele fazia o vision board. E no primeiro lançamento que ele fez, eu não lembro quanto que ele ganhou, mas foram, acho que mais de 80 milhões. No primeiro Um lançamento. um case de sucesso na internet, né? Por que que ele, na primeira grande manifestação, criou 80 milhões e a Duda 20 mil, por exemplo? Entra a questão do limite que você coloca na sua mente. Então, mesmo sabendo que você pode criar tudo, você ainda tem que ser ousado. Você tem que ousar. Seus sonhos têm que ser selvagens. Por Seus isso, sonhos têm que ser selvagens. Porra, essa eu vou escrever. Seus sonhos têm que ser selvagem. Selvagens. Exclamaduras. Realmente, tipo assim, tem que valer a pena a parada, cara. Senão, porra, qual que é a graça, né? todos nós temos, só que automaticamente aquela vozinha nos poda. Ah, não, tá muito grande. O leão vira gatinho. Da hora. Por isso que eu pensei: cara, não. Preciso mudar esse número do meu termostato e criar algo verdadeiramente grandioso. Excelente. Se você pudesse resumir a sua filosofia de prosperidade em uma frase curta ou em um ensinamento, como seria? Sem dúvida, a frase da minha vida é: a obsessão supera o talento. A obsessão supera o talento. Uau.
sim. Eu acho que... E eu gosto da palavra obsessão, porque isso representa muito um desejo muito grande. Algumas pessoas podem falar, mas ser obcecado por algo não é tão saudável, mas é a palavra que tem a força que eu sinto na minha jornada. É o querer tanto ao ponto de você dormir e acordar pensando naquilo. E absolutamente nada que te afasta disso vai permanecer na sua vida. Muito Nada bom. nem pessoas. Essa obstinação é essencial, né? É um traço entre todas as pessoas de sucesso incríveis. Ótimo, obstinação. É uma boa palavra. E a partir desse momento você não precisa ter mais nada. Você encontrará tudo. Você dá um bom. jeito. E a sua mãe? Como que ela tá hoje? Como que é a sua relação com ela? Como que ela tá hoje? Ela tá muito bem. Eu aposentei minha mãe, né? Imagino que sim. Então, ela tem muito orgulho de mim. E, na verdade, ela sempre soube que eu conquistaria algo grande, porque eu prometi pra ela. E tudo que eu prometo pra mim e pras pessoas, eu faço. Então, eu acredito que ela estava esperando. Só esperando. Sensacional, que bênção. Eu entendi, Duda, ao longo dos anos, a definição de sucesso. Para mim, sucesso é fazer o que eu falei que iria fazer. Porque tudo é consequência disso. Você falou aí agora e prontamente me vem em mente. A gente tem que tomar cuidado com o descompromisso com a nossa palavra. Porque isso destrói a nossa identidade. E o oposto, mais uma vez, né? Comportamentos antagônicos, acontece. Quando você cumpre com o combinado, você fortalece a tua identidade. E a consequência disso é a prosperidade. Perfeito. Inclusive, é por isso que as pessoas não cumprem com o combinado, né? Porque onde você estaria se você fizesse tudo que você se predispõe? Eu pergunto isso pras pessoas. Muito bom. Onde você estaria se você não procrastinasse tanto? Pensa bem, vivendo exatamente a vida que você acha possível. Então, o que te separa da vida dos seus sonhos? É um movimento. E a gente já sabe até o caminho pra chegar lá, Gui. Impressionante. A gente sabe o que tem que fazer. A gente sempre sabe. Porque existe uma força que se comunica com a gente. Através das pessoas, através dos nossos sonhos. E a única coisa que nos separa desse lugar é a sua capacidade de agir. Os Sensacional. nossos sonhos, eles estão em uma vitrine de sonhos. Acontece que não é só a gente que tem acesso aos nossos sonhos. Está disponível para todas as pessoas do planeta. Quem é que pega aquilo e traz pra realidade? Quem paga o preço. Eu vejo aquele sonho, eu miro nele, eu quero, eu tenho que comprar, eu tenho que pagar por isso. Com o quê? Com o que esse sonho exige, com o preço dele. Depende do tamanho do sonho. Quantos finais de semana você vai ter que abdicar? Suor e lágrimas. Quantas pessoas você vai ter que se afastar? O que Por isso a força e o jeito, né? esse sonho vale? Estou disposta? Tenho. Não estou disposta? Outra pessoa vai lá com mais disposição e pega. Simples assim. Assim. Muito, muito bom. Duda, pra gente partir pros finalmente, eu sempre gosto de perguntar pra minha convidada, pro meu convidado, se tem um livro que conversa sobre o assunto que nós abordamos aqui na nossa conversa, que você indica aí o porquê da indicação. E se você gostar de assistir filme ou série, se tem algum filme ou uma série que você indica aí o porquê da indicação. Boa. Agora quero assistir todos os episódios só pra pegar umas indicações de Legal. filmes. Bom, Tem várias boas, viu? olha, livro. A minha indicação de hoje é 48 Leis do Poder, que te ensina a se relacionar com os tubarões, com as pessoas grandes. E quando você decide ser como eles, você tem que entender que você tem que parecer com eles. Robert Greene, né? Exatamente. Esse livro é bem polêmico, tem algumas pessoas que adoram, tem outras pessoas que... 48 Leis do Poder. Te ensina a nadar com os tubarões. Caralho, que foda. Odeio. Mas, se você souber filtrar, você aprende a estar em ambiente de pessoas grandes. E quando você decide estar nesse ambiente de pessoas grandes, você tem que perceber e saber que você não é como elas. E cada clã querem pessoas similares. Mas você tem que saber lidar com os seus superiores. Tem que aprender a chegar e ganhar espaço, mantendo-se numa zona segura. E sabendo que quando você começar a se colocar nesses lugares, nesses ambientes, você sofrerá um tipo de rejeição. Sim. Mas se você não souber como lidar com isso, você sai igual o gatinho. Verdade, verdade. Correndo. Esse é um livro que a gente tem que ler com sabedoria, né? Porque o que ele ensina, De E novo, quando você decide ser como eles, você de novo, tem. de novo. Não estou disposta, outra pessoa vai lá com mais disposição e Beleza. pega. Simples assim. assim, muito, muito bom. Duda, pra gente partir pros finalmente, eu sempre gosto de perguntar. Não, sabe por quê? Porque, tipo assim, até lá no meu Magic mesmo, vamos botar Magic Jefferson. Clicar aqui, ó. Quando eu cheguei aqui no Mítico, os 3 primeiros jogos eu joguei aquém das minhas possibilidades. E até o jogo que eu ganhei, eu acho que eu não fui tão bom. Sabe por quê? Porque eu fiquei tanto na medalha de bronze, bronze, bronze. Não, tô bem aqui e tal, que não sei o quê. Não caio mais e tal. Que eu olhei assim e falei, velho. Não, tipo assim. Aí eu passei o diamante, eu até falei com um amigo meu, Almada. Falei, Almada, pô, os caras são muito foda, tal, que não sei o quê. Quando eu peguei o deck do Javier, eu destruí os caras do diamante. Eu passei assim, ó, como se não fossem nada, tá ligado? Ou seja, talvez o meu nível já é de faixa preta, mas eu tenho medo, ou seja, psicologicamente, de ser um faixa preta. Meu irmão, bota essa porra na cintura e quem vier você escova na porrada, simples assim. É tão simples quanto isso. Tão simples quanto isso. Tanto é que a partir do momento que você decidiu que você ia dar o melhor, você não prometeu o resultado. Eu falei, cara, eu vou dar o melhor. Eu não sou o melhor jogador do mundo, mas eu sou o cara mais jogador de Magic mais resiliente da história. Então se eu cheguei aqui e tô no Mítico, eu mereço estar aqui. Então eu vou pegar o meu melhor deck Best of 1 histórico que eu tiver e vou extrair o máximo dele. Cada jogada minha vai ser a jogada mais forte da vida. É vida ou morte isso aqui. Olha como é que você aprende muito. Por quê? Porque ela falou o seguinte, seja você trader, marketing digital,
sei lá, abrir o próprio negócio, dar muito sucesso. Você vai chegar um momento que você vai ter sucesso. E aí você vai chegar, tipo igual a mim no Mítico, numa galera que já tá no alto há muito tempo. Você chegou ali novo. Você acha que todo mundo vai te abraçar? Vai ter... Não, mano. Os caras vão tentar te engolir, só tem tubarão, velho. Você olha pro lado, todo mundo é bom pra caralho, o deck do cara, todo mundo é bom. É a Fórmula 1. Todo mundo tá botando tudo no máximo. Dinheiro não falta. Entendeu? Tá ligado? São outros fatores que vão fazer com que você seja o melhor. Entendeu? E a competição vai ser muito dura. Você não, tipo assim, na verdade, todos esses níveis aqui, pra você, quando você chega na faixa preta, você vê que você ainda tem muito pra aprender. Tem cara que é faixa preta, vermelho, coral, a porra toda. Ali a porrada vai estancar de fato. Todos os outros níveis anteriores foi só pra te habilitar a ter aquilo ali. Então, tipo, faixa preta eu sou o mítico no Magic. Então, tipo assim, qualquer um que venha jogar comigo, eu já passei por todas as etapas e aqui eu tô. Óbvio que eu cheguei o quê? Eu cheguei na parte de baixo do topo da pirâmide. Existe a pirâmide que é isso aqui, ó. Do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ao 6, certo? Eu tô no topo da pirâmide, mas eu tenho que entender que, tipo assim, tem gente que tá aqui há muito mais tempo do que eu, tem gente que é profissional. Então esse é o nível dos caras que eu... Por isso que ela falou, as 48 leis do Podô, que eu já li, posso reler, né? Te ensina a como você conviver no tanque de tubarão, tá ligado? Onde todo mundo tá passou pelo que você passou, tá ligado? Todo mundo, assim, excelentes jogadores, com os melhores carros do mundo, os melhores jogadores, assim, os melhores dos melhores. Tudo de melhor tá ali, tá ligado? É o alfa, entendeu? É o nível mais alto, é o topo da cadeia alimentar. E parabéns, você é um tubarão também, só que você é um tubarão pequeno. Existem tubarões gigantescos aí que inclusive podem te engolir. Então você vai ter que saber se portar nesse ambiente. Isso é que é foda pra caramba, é sobre isso que ela tá falando, que eu senti esse peso sim, né? Principalmente nesse aqui. Pode ver que eu começo apanhando muito. Quando eu comecei a brigar comigo, porra, só tô apanhando, que não sei o que, eu quero bater, vou embora e tal. Depois eu falei, meu irmão, o que eu tô fazendo? Eu vou botar de novo o mesmo deck e vou dar o meu máximo. Toda jogada minha vai ser a última, assim, valendo a vida, meu parceiro. Eu vou entrar rachando nesse cara. E aí eu peguei um cara que era, assim, era a estratégia dele seria pedra e eu tava de tesoura na mão, tá ligado? E eu mesmo assim eu falei, meu irmão, vou tesourar essa pedra do meu jeito, não quero nem saber, vou comendo pela beirada e vou ganhar esse cara. Dito e feito, não deu outra, mano. Não deu outra. Essa parada mesmo. É importante você dar justamente, é como se eu estivesse dando um esporro positivo em mim mesmo, cara. Faz isso, faz aquilo, bota a mão ali, tipo o Carson, né? Faz desse jeito, não sei o quê. Para minha convidada, você tem um livro que conversa sobre o assunto que nós abordamos aqui na nossa conversa, que você indica aí o porquê da indicação, e se você gostar de assistir filme ou série, se tem algum filme ou uma série que você indica aí o porquê da indicação. Boa, agora quero assistir todos os episódios só pra pegar umas indicações de filmes. Bom, tem várias boas, viu? Olha, livro. A minha indicação de hoje é 48 Leis do Poder, que te ensina a se relacionar com os tubarões, com as pessoas grandes. E quando você decide ser como eles, você tem que entender que você tem que parecer com eles. Robert Greene, né? Exatamente. Esse livro é bem polêmico, tem algumas pessoas que adoram, tem outras pessoas que odeiam. Mas se você souber filtrar, você aprende a estar em ambiente de pessoas grandes. E quando você decide estar nesse ambiente de pessoas grandes, você tem que perceber e saber que você não é como elas. E cada clã querem pessoas similares. Mas você tem que saber lidar com os seus superiores. Tem que aprender a chegar e ganhar espaço, mantendo-se numa zona segura. E sabendo que quando você começar a se colocar nesses lugares, nesses ambientes, você sofrerá um tipo de rejeição. Sim. Mas se você não souber como lidar com isso, você sai igual o gatinho. Verdade. Correndo. Esse é um livro que a gente tem que ler com sabedoria, né? Porque... Inclusive o próprio Carson fala, né? Entra como um gatinho e sai como um leão. Nunca o contrário, tá ligado? que ele ensina pode ser usado pro bem ou pro mal. Então, depende muito dos princípios, dos valores de quem estaria consumindo aquele conteúdo e vai colocar em prática. Mas, de fato, é uma ferramenta poderosa. Exato, tem que colocar em prática com moderação, é uma boa. Mas ele é utilizado bastante, Sim. sem a gente perceber. Total. Principalmente quando você trabalha no mundo corporativo. Total, com certeza. E a partir do momento que a gente começa a ler, a gente começa a captar, né, facilmente algumas informações. E série, filme, tem? Sim, vou indicar pro pessoal um reality show. 90 Dias pra Ficar Milionário. Legal. Você consegue assistir no próprio YouTube. Essa minissérie, se assim a gente pode dizer, é de um cara bilionário que ele saiu da sua cidade onde ele era completamente relevante e se colocou em uma cidadezinha que ninguém conhecia com apenas $100 no bolso. E ele tinha 90 dias para fazer 1 milhão. E isso mostra que a riqueza está na mente. É a mentalidade, não é a influência, não é o ambiente dentro desse reality show. É a sua capacidade de construir tudo isso a partir do zero, independente de onde você veio. E depois de 3 meses, as pessoas vão ter que saber o que aconteceu. Caraca, que massa. Essa eu não conhecia, não. E é interessante pra saber qual foi o primeiro passo Essa dele. foi Não vou contar, foda. né? Não vou dar spoiler. Tem gratuito no YouTube? Tem.
Qual que é o primeiro passo de um bilionário que decidiu fazer $1 milhão com $100? Muito bom, muito bom. E para as pessoas beberem mais da tua fonte, como que te acha na internet, Instagram, YouTube, fala um pouco aí do teu programa, como que acessa. Tá. Gente, vocês conseguem me achar, fala pra cá, né? Isso. Vocês conseguem me achar nas redes sociais através do nome Eduarda Escobar _Group, no Instagram e aqui no YouTube. Eu tenho um programa hoje onde eu ensino a reprogramação mental, que é o Reprograme-se, né? Eu ensino essa metodologia por trás desse autoprograma. Eu acredito que para o pessoal que já está pronto para acessar esse tipo de conhecimento, aprofundar, né? Seria um excelente programa. Reprograme-se. Reprograme-se. Muito bom. Isso. Bem sugestivo o nome, inclusive. Exato. Excelente. Duda, foi um prazer conversar com você. Eu tenho certeza que agregou muito para nossa audiência. Foda Mais um demais. programa da terceira temporada do Foda Mapa Mental. demais. Tá quente, hein? Tá quente, hein? Agradeço mais uma vez pela tua audiência. Lembra, pega o link desse episódio, compartilha. Os episódios do Mapa Mental estão disponíveis também no Spotify. Você pode ouvir enquanto está fazendo atividade física. Enfim, pode acontecer e nós nos vemos no próximo episódio do Mapa Mental. E é isso. Sem mais.